Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esta noite em que eu estou muito ansiosa. Ansiosa porque nós temos um convidado muito especial no Clube de Realizadores hoje, é o Lisandro Gatne, que eu não tenho certeza se pronuncia assim, depois ele me corrige, mas o Lisandro é um educador, psicólogo e game designer. E ele é o cara que mais entende, pelo menos que eu tive a sorte de conhecer, de design de jogos, de gamificação. Ele já fez jogos fantásticos para organizações, empresas. O cara manda muito bem e eu me sinto muito honrada dele ter aceito o convite de vir aqui conversar um pouco com a gente sobre gamificação, os princípios dos jogos, enfim, bater um papo com a gente sobre isso. Lisandro, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eu estou te devendo uma baita cerveja porque você aceitou o convite de estar aqui falando com a gente. E vamos lá, a palavra é sua. Estamos aqui para conversar contigo sobre o assunto. Obrigado, Verônica. Obrigado a todo mundo aí pela atenção e pela oportunidade. Obrigado aí também. É uma grande honra estar falando com vocês sobre isso, né? É um assunto que eu gosto muito. Eu estava conversando com um amigo outro dia e ele falou assim, cara, mas essas coisas assim, esses jogos, essas coisas que você faz são tão incríveis. Eu falei assim, poxa, mas fica tão no teu dia a dia que às vezes você fala assim, eu não sei nem como é que eu consigo compartilhar. Então, eu vou pedir também que vocês perguntem bastante. Eu vou aqui seguir um certo discurso, mas ele pode ser interrompido a qualquer momento. E vou falar um pouco muito da experiência que eu tenho e como eu vejo jogos, né? Eu acho que hoje em dia jogos são um tema que todo mundo discute, tem essa importância dos jogos como uma ferramenta de capturar a atenção, mas eu tenho um enfoque que vai um pouco além da questão da captura da atenção e da diversão, né? Em 97, mais ou menos, que foi uma época que eu estava começando a trabalhar com jogos para a criação de experiências educativas. O pessoal queria usar muito RPG, né? Aquele RPG de mesa antigo, Dungeons and Dragons, GURPS e tal, para educação. E a grande justificativa deles era o seguinte: o jogo é mais divertido. O jogo é mais divertido, concordo plenamente, é mais divertido, mas a ideia é que ele vai muito além disso, né? Então ele tem muito mais potencial que simplesmente ser algo lúdico, divertido ou que prende a atenção. Então eu vou falar um pouco dessa experiência. Então vou começar a compartilhar aqui a tela para a gente estar falando disso. Ok? Todo mundo vendo? Sim. Então, como a Verônica falou, né, eu sou educador, sou especialista em gestão do conhecimento, também sou roteirista, escritor, sou game designer, então eu trabalho muito nesse processo de utilizar arte e experiências para o processo educativo, né? E quando eu falo de educação, eu estou falando de mudança de comportamento. A gente normalmente olha para a educação como um processo de obtenção de informação, porque a gente foi mal ensinado na escola, né? Porque a maneira de aferirem o nosso aprendizado era como prova. Então, a prova diz se eu retive a informação. Ele não disse se eu mudei o comportamento, né? O exemplo que eu gosto de dar do que é a diferença de reter informação e aprender é você tem um aluno, ele está no ensino médio, e aí o cara passou 2 meses estudando os malefícios do álcool e do tabaco, né? Aí ele vai, estuda, decora aquilo, não sei o que, tira 10 na prova. Para comemorar, vai tomar um porre e fumar uma carteira de cigarro, né? Ou seja, ele não aprendeu nada. O comportamento dele não mudou dado o conhecimento que ele recebeu, né? Ou seja, ele continuou com o mesmo comportamento, apesar de ter mais informação, né? Mas, além de tudo isso, assim, uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês é que não só o meu primeiro emprego, de certa forma, tenho alguns amigos nossos até em comum, o próprio Henrique Bastos, que ele costuma dizer que o meu trabalho é Game Master profissional, né? Então, eu trabalho... O meu primeiro emprego, de fato, a primeira vez que eu recebi alguma coisa por algum trabalho foi em 1993 ou 92, quando me chamaram para fazer exibição de jogos de RPG numa feira do livro em Vitória. E desde então eu estou trabalhando com jogos de formas diferentes. Não só para a divulgação dos jogos, como a criação dos jogos e a aplicação dos jogos em processos de aprendizagem em diversas empresas, né? Então, primeiro, vamos falar um pouco aí dessa questão dos jogos, né? Então, existe esse hype hoje em dia de tudo é jogo, as pessoas estão sempre jogando Minecraft, você tem não sei quantos milhões de pessoas jogando League of Legends, ou seja, parece que
os jogos, que era uma coisa que estavam um pouco ao lado da experiência humana, ficaram na frente da experiência, né? Ou seja, antigamente você tinha um jogo de tabuleiro, você tirava ele da sua estante, se reunia com a família, se reunia com os amigos, jogava aquilo e aquilo saía, né? Com a introdução dos videogames, né, isso começou a tomar mais tempo da vida das pessoas, mas sempre estava num momento específico dos jogos. O que mudou nesse processo, né? Bom, se você for olhar no consumo de mídia que a gente tinha, né, e o jogo é uma mídia, só que é uma mídia interativa, né, a gente tinha poucos canais de distribuição, né? Tudo era broadcast. Então, você tinha um canal que entregava aquele conteúdo para você, fosse um jornal, um rádio, uma revista, um canal de televisão, né? E uma newsletter, na verdade, impressa, ou seja, você tinha poucos canais que chegavam até você. E você não tinha uma dificuldade de interação com eles. Mas, mesmo assim, as pessoas interagiam, né? O meu pai, na década de 80, ele começava a ler o jornal pela carta dos leitores. E ele sempre ficava rindo, ele falava assim, o cara é muito louco. Por quê? O cara, lê no jornal uma notícia, ele é contra ou a favor, ele escreve uma carta, põe a carta no envelope, leva no correio, sela aquilo e coloca para alguém receber, né? E espera que alguém publique no jornal, né? Hoje em dia, o que aconteceu? Esse doido que levava tanto tempo para conseguir escrever a carta, botar a carta no correio e tal, ele tem o quê? Ele tem uma caixa de comentários. Então, o processo interativo que já existia, mas que era lento, era pouco controlável no minuto a minuto, ele se tornou permanente. Por quê? Porque os telefones, né, e outras mídias se tornaram, né, ubíquas. Você está com elas o tempo inteiro. Então, os jogos que eram uma coisa que aconteciam em momentos específicos, eles começaram a acontecer em qualquer momento. Então, você, por exemplo, entra no metrô, entra no transporte público, está todo mundo jogando alguma coisa, né? Ou aparentemente jogando, porque muitas coisas que o pessoal está mexendo no celular parecem jogos, mas a gente vai ver um pouco mais para frente, não são exatamente jogos, né? Eles têm um outro papel aí. Então, o que as pessoas estão buscando? Se, por exemplo, na década de 80, 90, você tinha o Papa Tudo, eu não sei se vocês lembram disso, que era um título de capitalização que era vendido pela Xuxa, né? Que o cara ele tinha que comprar uma revista, pegava aquela revista, cortava o cupom, mandava pelo correio para concorrer a um prêmio. Hoje em dia, o cara faz isso no Instagram. Então, você não precisa ter só uma Xuxa fazendo isso, porque tinha um canal que permitia que todo mundo acessasse. Mas agora você tem 260 milhões de Xuxas concorrendo pela sua atenção, sorteando as mais diversas coisas, pedindo que você se comporte de uma determinada forma, né? Então, quando a gente olha, fala muito de vendas e estamos falando de comportamentos de marketing, a gente tem que olhar que o marketing e a venda, ele tem muito a ver com uma mudança de comportamento daquele público, né? Então, eu quero que o cara consuma algo, eu quero que ele tenha um tipo de hábito específico. Então, se eu estou vendendo tênis de corrida, eu preciso que as pessoas se exercitem, né? Eu sempre estou vendendo um estilo de vida, uma ideologia ou alguma coisa específica em relação a isso. Um exemplo que eu dou, que é um exemplo muito voltado para o storytelling, é uma propaganda que tem da Coca-Cola. Essa propaganda tem alguns anos já, que justamente fala dessa questão da luta pela atenção. Então, você tem uma família, cada um está num lugar. Um está no computador, o outro está no tablet, o outro está no celular e tal. E, de repente, começa a se ouvir aquela musiquinha do Natal, né, da Coca-Cola, e aí todo mundo vai para a mesma janela para olhar o caminhão de Natal da Coca-Cola passando. O que a Coca-Cola está te vendendo? É xarope, água e açúcar? Não. O que eles estão te vendendo ali é o seguinte: Coca-Cola promove a união familiar. Então, o que eles estão falando é o seguinte: consuma o meu produto e isso vai mudar o comportamento dos outros. A sua família, que não olha para nada, porque a atenção está totalmente dividida, vai dar atenção para você. Então, essa luta pela atenção é até vendida para a gente. Por quê? O que as redes sociais, de certa forma, vendem para a gente é uma promessa de atenção. Isso não significa que a gente vai ter, de fato, engajamento, né, das pessoas que a gente está buscando, mas que a gente, pelo menos, está numa vitrine onde outros estão e eles justamente cobram através dos algoritmos por isso, né? Eles querem, se você pagar, você consegue atingir mais gente que você esperava.
né? E os jogos, eles têm muito essa capacidade de capturar a tua atenção. Por quê? Porque você começa a ficar preso, imerso numa experiência, né? O pessoal fala que quando você está jogando um jogo, você entra no que o pessoal chama que é um círculo mágico, onde você está no mundo e ao mesmo tempo não está. Porque aquela experiência que você está vivendo, ela se dá no mundo, mas você se permite estar vivendo uma realidade paralela, né? Tanto que você projeta no jogo o teu personagem. Quando você está falando de um jogo, de um videogame, isso é muito fácil de você pensar. Você tem sempre um avatar, né? Tem aquele avatar, seja o Mario, né, de 8 bits, seja você jogando Call of Duty em point of view, que você está naquela situação e com um controle que sacode na sua mão quando você toma bala. Ou seja, é sempre uma busca de você ter uma experiência imersiva da qual você não consiga ser resgatado com rapidez. Então, o jogo ele te proporciona essa oportunidade. Seja você enquanto usuário, né, jogador, ou seja se você está aplicando esse jogo para a experiência de outro, né? E aí, por que o jogo ele funciona tão bem, né? Então, para falar disso, a gente tem que falar um pouco sobre como é que a gente aprende as coisas, né? Então, a maioria dos aprendizados que a gente tem, eu diria, não a maioria, mas todos os aprendizados, eles surgem de acontecimentos. Um acontecimento pode ser ler um livro, pode estar numa sala de aula, pode ser assistir um webinar, pode ouvir um papo, receber um telefonema, ou seja, acontece algo. Se essa coisa que acontece contigo, ela realmente é marcante ou ela gera algum tipo de componente emocional que consegue fazer com que aquilo grude na tua memória, você, que é uma coisa natural do ser humano, você quer dar significado àquela experiência, né? E aí você gera uma narrativa, né? O caso que é o mais comum aqui que a gente pode dar de exemplo é fobia, né? Então, a criança foi mordida por um cachorro, dependendo de como ela dá o significado, aquilo pode mudar. Eu tenho medo de cachorro pequeno, porque foi um cachorro pequeno que me mordeu. Eu tenho medo de todos os cachorros, eu generalizo. Ou eu entendo, não, o cachorro estava nervoso. Ou seja, eu crio uma narrativa a partir daquele fato, né? A partir daquilo, gera-se o processo de indução. Ou seja, a partir da experiência particular, eu gero uma regra geral. É o contrário do que o Sherlock Holmes faz, né? O Sherlock Holmes vai do geral para o particular, né? Ele é dedutivo. Nós aprendemos através da indução. Nós pegamos o particular e damos uma regra geral para aquele. Quando eu crio essa regra geral, o que acontece? Toda vez que ocorrer um acontecimento similar, qual é o meu processo? Através da dedução, eu vou lá nas minhas regras gerais, né, que eu criei, e eu vou ter um comportamento que seja condizente com aquilo. Na fobia, evitação. Na mania, eu vou atrás daquilo. Comportamentos compulsivos obsessivos, idem, né? Então, não sei aqui quem tem criança pequena que deve estar sofrendo com PKXD, né? PKXD, Roblox e assim por diante, né? O Fábio aqui balançou a cabeça, já senti que aqui, o que é isso? O que é isso que eu não sei nem... O PKXD ele é um jogo que, na verdade, ele tem alguns mini-jogos dentro dele, mas ele é um ambiente de simulação de cidade para você construir casa, interagir com outros participantes e tal, né? E o que acontece? As melhores coisas lá são pagas, né? Só que você pode conseguir o dinheiro através de atividades que você realiza no jogo. Só que a velocidade que você tem para atingir isso por vias normais é X. Você pagando dinheiro de verdade é 10x. Então, por exemplo, minha filha entrou no jogo, aí me pediu para eu comprar um pack lá para ela, aí ela comprou uma super armadura que dá super velocidade para ela. Eu jogo com ela, né, porque eu entro no mesmo mundo dela, até para acompanhar ela e tal. E o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu não vou comprar nada. Eu vou ficar guardando dinheiro até eu conseguir pegar a armadura. A armadura custa 400 gemas, se eu não me engano. Eu estou jogando há 3 meses e eu passei de 15 gemas para 64 até agora. Ou seja, nesse ritmo, em 2022, eu consigo comprar a minha armadura. Então, o que acontece? Eles estão gerando acontecimentos, né, que as crianças estão dando significado, elas geram narrativas a partir daquilo, e elas conseguem criar as regras gerais. Qual é a regra geral dela? Poxa, é muito mais fácil eu comprar do que eu me esforçar para conseguir. Então, toda vez que surgiu uma coisa nova, por exemplo, recentemente lançaram agora uma casa foguete. Qual vai ser o comportamento dela? É melhor comprar do que eu ficar lutando para conseguir. E aí, ela age da forma que o pessoal quer fazer.
Isso é a mesma coisa. Facebook, Instagram, tal. Todas essas oportunidades, elas estão razoavelmente gamificadas. Elas não são jogos em si. Eu vou explicar um pouco essa diferença daqui para frente. Mas elas são gamificadas, ou seja, elas têm componentes de jogos que te permitem ter uma experiência similar ao que seria um jogo. Ok? Até aí, pessoal? Se tiver alguma coisa, podem me interromper. Né? Então, por que o jogo é tão importante? Porque o jogo ele substitui a experiência. Então, aquele acontecimento, você pode vivenciar ele no jogo. Então, coisas que você vivencia no jogo, você leva para a sua vida como se fossem reais. Primeiro, por quê? Porque no jogo você tem uma alta carga de emoção. Muitas coisas estão em risco no jogo. Né? Então, você se coloca em risco. Então, por exemplo, o cara vai jogar um banco imobiliário, acho que todo mundo já sentiu esse medo, ou War. Entendeu? Você fica com medo de jogar dados. Por quê? Vão morrer pecinhas? Né? Ou seja, você se projeta naquelas peças. Então, você começa a se sentir como aquelas peças. Não é à toa que, por exemplo, todo mundo tem sua cor preferida para o peãozinho do jogo. Né? Ah, eu gosto do azul, eu gosto do preto, eu gosto do amarelo e tal. Por quê? Você quer se projetar. Então, o jogo ele tem essa oportunidade em que você, num ambiente seguro, você se coloca em risco, né? Porque você projeta a sua identidade naquilo. E, ao mesmo tempo, você consegue se expressar. Então, ele tem um componente que é perfeito de uma forma psicológica, porque ele realmente te agarra. Porque você se sente imerso, você está vivendo uma outra vida no jogo. Né? Então, seja o banco imobiliário, seja a coisa mais simples que você tem, você sempre começa a ficar imerso. Tanto que eu vejo gente reclamando dos jogos. Fala assim, eu dou muito azar, estão de perseguição comigo. Quando o negócio é totalmente aleatório. Né? E, por que veio? Eu não consigo resolver essa fase do Candy Crush, não sei o quê. E por quê? Porque você projeta naquilo alguma coisa que não tem. E aí você começa a vivenciar problemas seus num ambiente que é um ambiente simulado. Né? Então, eu me lembro muito que, assim, quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe, eles não curtiam discutir entre eles. Mas sábado era o dia de discutir, que era o dia que eles jogavam buraco. Então, era assim, a personalidade dos dois caía para o jogo. E eles reclamavam um do outro por conta disso. A minha mãe só queria fazer canastra limpa, ou seja, perfeccionista total. E meu pai adorava fazer canastra de trinca, né? E outra, de preferência, trinca de 7, que acabava com o jogo de todo mundo. Então, a briga que eles tinham do meu pai ser tranca-rua e tomar os caminhos mais fáceis na vida, e da minha mãe ser hiper perfeccionista sem necessidade, se juntava naquele ambiente, que era um ambiente seguro, onde eles podiam discutir os problemas deles mesmo sem perceber que estavam discutindo. Então, tinha um quê de psicodrama quando a pessoa estava vivenciando aquela questão do jogo. Então, naquele processo, eles conseguiam trabalhar componentes e questões que, às vezes, se eles fossem discutir isso na real, isso ia descambar de uma forma muito negativa. Mas o jogo ele te dá essa permissão de você vivenciar coisas que você não conseguiria vivenciar no mundo real. E, com isso, gerar aprendizados que vão mudar o teu comportamento ali para frente. Né? E aí, a gente tem muita coisa que a gente chama de jogo, e eu vou falar um pouco sobre essa questão do que é jogo e o que deixa de ser jogo. The Sims todo mundo conhece? Sim? Né? Sim. Bingo, Tetris, Campo Minado, são jogos bastante comuns. Né? Eu vou falar para vocês que, tirando talvez o Tetris, a maioria aqui não são jogos. Porque eles não têm componentes que são essenciais para o jogo. Eles são determinadas experiências que são gamificadas. Né? Vamos explicar por que cada um deles é dessa forma. Então, eu vou pegar aqui a definição do Huizinga, do Homo Ludens, que para mim é a melhor definição para o jogo. Né? O que é o tal do jogo? O jogo é uma atividade de ocupação, primeiro, voluntária. Ninguém pode obrigar ninguém a jogar nada. Então, quando você chega em determinadas empresas, o cara fala assim, temos um jogo educativo que você é obrigado a fazer, já não é jogo. Entendeu? Porque você não está indo voluntariamente para aquilo. Né? Então, se você força o teu usuário do site a entrar numa coisa que ele não quer para conseguir alguma que você chama de jogo, você já está perdendo aquela experiência. O jogo
para ele ter esse potencial de ser realmente engajador e o cara conseguir se expressar e se espelhar nele, ele precisa primeiro ser voluntário. Segundo, é exercido dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço. Segundo, regras que são consentidas, ou seja, nenhuma regra de jogo é obrigatória, né? Quando você fala de jogo de tabuleiro, isso fica mais fácil de se ver, né? Mas o que acontece? O jogo ele só faz sentido porque as pessoas concordam que as regras são obrigatórias. Então, quando você começa a ter um consenso dentro do grupo de que aquelas regras devem ocorrer, as coisas começam a, de fato, funcionar. O jogo ele tem que ter um fim em si mesmo e ele sempre tem que ser acompanhado do quê? Um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então, o jogo ele te puxa da vida cotidiana, te coloca num ambiente onde você vai ter tanto uma descarga de tensão como uma descarga de satisfação, onde você está fazendo uma experiência sob determinadas regras que todo mundo concordou de fazer. Então, essa é a definição mais clássica de jogo. Então, quando a gente olha para determinadas coisas que a gente chama de jogos, a gente vê que não são bem jogos. Então, por exemplo, Candy Crush é um jogo, né? Ele tem elementos gamificados, mas ele é um quebra-cabeça. Por quê? Primeiro, ele é uma atividade estática, que não tem oposição, tem um objetivo definido e é resolvido por simples lógica. Então, o que acontece? Eles colocam elementos de tempo, quantidade de jogadas que você pode ter, que vão tornando aquela experiência gamificada, mas ele é basicamente um quebra-cabeça. A maioria dos jogos que vocês vão encontrar em redes sociais são quebra-cabeça. Fala, Verônica. Mas então quer dizer que um quebra-cabeça não é um jogo? Ele não é um jogo. Mas o quebra-cabeça ele pode ser tão envolvente quanto. O Tetris, por exemplo, é um quebra-cabeça. Qual é o diferencial dele? Ele simplesmente, as peças se movem, né? E você tem que encaixar num tempo específico. Mas ele é um quebra-cabeça. Ele é uma atividade de lógica. Ou seja, você tomar decisões diferentes, ele não vai impactar no cenário do jogo. Porque, por exemplo, eu posso chegar e falar assim, eu não vou usar essa peça no meu quebra-cabeça. Eu perdi totalmente o objetivo do quebra-cabeça. Entendeu? Ele é estático e ele é fechado. Então, a maioria das coisas que o pessoal pede são quebra-cabeças. Eu tive uma vez que um pessoal de uma consultoria educacional me ligou e tal, falou, não, a gente quer desenvolver um jogo para um cliente. Aí eu falei, beleza. Aí fui para a reunião com o cliente deles lá. Aí eu falei, não, o que é? Não, a gente agora vai ter uma mudança hierárquica e precisamos de um jogo que seja viciante, envolvente, que nem um Candy Crush e tal. Falei, tá bom. Que tipo de decisão a pessoa tem a respeito da mudança hierárquica? Ah, não tem nenhuma. Eu falei assim, e o que o jogo vai trazer de conteúdo a respeito disso? Não, a gente só vai usar as caixinhas como referência. Eu falei assim, mas o que você quer que o cara mude de comportamento em relação àquilo? Não, nada. Eu falei assim, então, infelizmente, eu não posso trabalhar com vocês. É um quebra-cabeça que você quer fazer, que é um quebra-cabeça graficamente, você vai usar alguns elementos, mas ele não vai ter processo. Né? Brinquedo já é uma atividade interativa que pode ser solitária ou não, mas não tem objetivo claro e definido. O quebra-cabeça, por exemplo, tem. Quebra-cabeça, você precisa completar o quebra-cabeça. O The Sims é um brinquedo. Por quê? Ele é um brinquedo um pouco misturado com quebra-cabeça, porque você não tem objetivo no The Sims. O teu objetivo é casar? O teu objetivo é aumentar a família? O teu objetivo é perder a casa? O objetivo é... Você pode ter qualquer coisa, tanto faz. Você está brincando com aquilo. Só que você consegue os resultados que você busca ali, encadeando as suas atividades diárias como um quebra-cabeça. Então, o The Sims ele é um brinquedo um pouco misturado com um quebra-cabeça. Né? E tem o quê da simulação? Porque muitas vezes o pessoal fala muito de simulação como se simulação fosse jogo. Mas a simulação simplesmente é você reproduzir um ambiente real num ambiente virtual. Então, eu não sei se vocês lembram, alguns aí podem lembrar do Second Life. Né? Second Life era basicamente, você vai fazer uma simulação. O Sebrae chegou a montar uma escola dentro do Second Life. Mas, primeiro, ele não tinha objetivo nenhum. Você não precisava fazer nada com aquilo. Né? Ele não se propunha a nada. Ele era simplesmente uma simulação.
O jogo ele já tem uma característica que é o seguinte. Primeiro, ele é interativo, ele requer tomada de decisão. Por que o bingo não é jogo? Porque você recebe uma cartela que a sua escolha... Você pode até escolher a cartela, não faz a menor diferença. Porque todos os componentes são aleatórios. Por isso é que o pessoal fala que o xadrez é o jogo dos reis. Por quê? Porque é um jogo que ele não tem nenhum componente aleatório. Então, quanto mais você tiver oportunidade e gerência, né, e poder de tomar decisões, mais o jogo vai ser forte. Se eu não posso tomar decisão nenhuma, não é um jogo. Ele não vai me trazer envolvimento. É ver um filme. Então, existe uma crítica muito grande aí, eu não sei quem joga videogame atualmente e tal, é que hoje em dia os jogos não são mais jogos, eles são filmes com cenas de ação que você controla um boneco durante um tempo. Então, o que acontece? Por exemplo, teve um jogo aí que eu joguei aí um tempo atrás, que era o Arkham City, se eu não me engano era o Arkham City, e você podia jogar uma época com... Era Batman, mulher gato e tal, e você tinha uma possibilidade de jogar com a mulher gato. E eu estava jogando com a mulher gato e tal, e tinha uma cena lá que o Batman tipo tava para morrer. E aí você tinha uma opção, você meio que ficava assim, você pode fugir de Gotham ou você pode salvar o Batman. Aí eu falei assim, ótimo, vou fugir de Gotham. Aí mostrou a mulher gato indo. O que eles fizeram? Eles retrocederam a história para eu salvar o Batman. Então, o que acontece? Eles quebraram a regra de ouro. Eles não respeitaram a minha decisão. Se o jogo, a decisão que você toma no jogo não faz o menor sentido, ou seja, é uma escolha falsa, então é que nem aqueles jogos... Você lembra aqueles livrinhos que tinha, livro-jogo? Ah, se você vai pela esquerda, página 38, pela direita, página não sei o quê. Né? E aí o que acontece? Se não faz diferença, o cara está te enganando. A escolha é falsa. Então, de fato, não é um jogo, você não está tomando decisão. Fala, Verônica. Caramba, Lisandro, meu Deus, você falou assim, você lembra das historinhas que você toma a decisão? Essa semana eu fico jogando uns joguinhos aqui e nas propagandas, porque para passar toda vez que passa de fase, ou que eu perco o jogo, ele me obriga a assistir uma propaganda, né? Aí as propagandas são de outros jogos. E fazia tempo que aparecia propaganda de um jogo que era que você podia definir o destino dos personagens. Só que é a parada muito sinistra, no sentido assim... Sabe aquela que antigamente o pessoal ia na banca, as mulheres, na maioria das vezes? Sabrina, Júlia, eu já vi. Comprar uns romances, tipo, picantes. É tipo coreano, né, o jogo. Rolava Obrigado. Uma coisa meio picante com as histórias. Caraca, eu baixei o jogo pra ver de qual é. E o negócio é ridículo. Mas eu não consigo parar o negócio, porque ele vai criando uma narrativa e vai me dando 3 opções e agora? O que essa pessoa responde? Isso ou aquilo outro. Ele cria uma ilusão de que eu tô decidindo alguma coisa, mas é claro que ele sempre contorna para não criar cenários infinitos, né? Ele sempre... O cara tem um limite. Ele tem um limite técnico ali de não conseguir criar tantas narrativas, mas eu fiquei tão impressionada com como os caras poderiam... Não sei se eles se basearam nesse conceito, claro que não, mas me fez a referência dessas historinhas que as pessoas compravam para hoje virar algo interativo, virar algo que você tenha capacidade de decidir. Então teve uma madrugada que eu fiquei morrendo de sono, mas eu não conseguia parar porque eu queria decidir o destino daqueles personagens. Isso é muito bizarro, a maneira como isso mexe com a cabeça da gente, né? Esse é o ponto. Quando você joga, o cara está te dando um poder de decidir. Isso é a coisa mais incrível do mundo. Então, se você entrega esse poder de decidir na mão da pessoa, ela se sente engajada. Teve uma campanha do Guaraná Jesus, não sei se vocês conhecem lá do Maranhão e tal, que fizeram, isso tem muito tempo, se eu não me engano foi 2009, tem bastante tempo, que era no YouTube, e eram vídeos no YouTube, e toda vez o que acontece? O pessoal ia votando. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai ligar para sair com a menina ou ele vai ligar para reclamar com o amigo? Simples, entendeu? Só que toda semana mudava a história, era tipo uma novelinha. Hoje em dia, se você for pensar, você pode fazer isso com o YouTube normal. Porque você pode botar os cards e aí você pode botar as opções lá. E o cara escolhe e ele vai para um outro vídeo. Ou seja,
você pode utilizar as ferramentas que a gente já tem para criar, por exemplo, uma árvore de decisão, que é um jogo. E o cara ele vai sentir que ele tem poder de decisão. Né? Então, o jogo ele tem que ter essa questão, ele tem que ter poder de decisão. Ele é voluntário, pode ser competitivo ou colaborativo. Outra, ele é não linear. Ou seja, o jogo ele não pode seguir um caminho esperado o tempo inteiro, ele não é livre. Né? Então, ou seja, as coisas que eu faço mudam o caminho do jogo de alguma forma, dentro dos limites que forem. Mas essa interação vai precisar. Né? E outra, tem que ter um objetivo claro, onde o jogador vai usar recursos para superar esses desafios, atingir metas, né? Ou seja, através da tomada de decisão deles. O jogo é basicamente isso. Então, mas eu quero fazer uma coisa que não é tudo isso. Ok, não tem problema, entendeu? Não existe a polícia da game design vai bater na sua porta nem reclamar. Mas você tem que ver assim, o que realmente interessa no jogo. Primeiro, como você falou, Verônica, não é nem a possibilidade de tomar decisão, mas é a percepção de estar tomando uma decisão. Eu não sei se vocês viram aquele episódio do Black Mirror, Bandersnatch, que você podia escolher. Se você for perceber, analisar o roteiro, a maioria das escolhas não faz a menor diferença. Ou seja, o caminho é linear, mas você tem uma impressão que você está tomando decisões. Então, a primeira decisão ele vai comer qual cereal? Não significa nada. É uma decisão que não significa nada. E tem decisões que ele toma e depois volta. Né? Então, o caminho é linear, ele te força a ficar por um caminho. Então, ali é uma narrativa que eles botaram um elemento para você ter uma impressão que você tem algum tipo de poder nisso. Mas essa ilusão mantém, ainda assim é um jogo ou não? Ele dá uma percepção de jogo, mas ele não é um jogo. Mas ele gera essa sensação de jogo. Eu sou muito partidário de que as coisas não são, né? As coisas elas têm uma sensação, mas ela gera a sensação do jogo. Mas só gerar a sensação não significa já basta. É um jogo, então. Mas não se mantém o tempo inteiro. Porque se você for jogar, por exemplo, 2, 3 vezes, o pessoal fala de uma coisa que é a replayability do jogo. Então, quantas vezes eu posso jogar esse jogo sem eu me cansar? Se as minhas escolhas são poucas e se as referências são poucas, acabou, poucas vezes o jogo morreu. Isso não tem a ver com a complexidade do jogo, não. Tem um jogo que é maravilhoso, que chama Ganhar, Perder, Banana. Esse jogo são 3 cartas que você sorteia entre 3 pessoas. Ok? Aí tem um que pega a carta ganhar, tem um que pega a carta perder e tem outro que pega a carta banana. O cara que pegou a carta ganhar fala, opa, ganhei o jogo. Ele levanta a carta e ganha o jogo. E aí os outros 2 caras têm que convencer a ele que são o banana. Quem convence, se o banana convencer que é o banana, entendeu? O banana ganha. Se o que perdeu convencer que é o banana, o que perdeu ganha. Então, ou seja, ele tem uma complexidade enorme quando você coloca pessoas diferentes jogando. Ou seja, o cenário muda, o contexto muda, mas ele tem uma regra banal. Então, a complexidade do jogo não importa. Ele requer tomada de decisão? Requer. O cara tem que decidir quem é o banana. Os outros têm que decidir como eles vão se expressar para dizer que são o banana. Né? Então, é um jogo que parece muito banal, mas quando você joga isso, é incrível. Né? É voluntário, é competitivo, ele é não linear, pode ter milhões de saídas diferentes. E o objetivo é claro para cada um. Então, o nível de complexidade não diz esse jogo é complexo, isso é um jogo porque é complexo. Não. A maioria das coisas que a gente vê aqui graficamente são maravilhosas, não sei o quê, mega complexas, não sei o quê, não são jogos, são quebra-cabeças. Então, para ser um jogo, não precisa ser complexo. Para ser um jogo, ele tem que, de fato, gerar uma experiência onde você tome decisões e que aquilo altere e você consiga se sentir imerso naquilo. Né? É óbvio que essas outras experiências também elas são imersivas. Porém, o jogo ele tem uma possibilidade maior, principalmente no que a gente fala de mudança de comportamento, que eu vou falar um pouco mais adiante. Mais alguma coisa aí? Não? Podemos continuar? Então a gente já viu, né? The Sims, Bigo, Tetris, Campo Minado e tal. O Campo Minado é um quebra-cabeça. Então, se você sabe um pouco de lógica, você nunca vai perder no Campo Minado. Porém, o Campo Minado tem um elementinho que ninguém liga, que quer transformar ele num jogo, que é quanto tempo você leva para fazer.
Então você fica lá, o recorde que você teve no campo minado. Então, a gente vê que tem elementos de jogo em várias coisas. Então, tem elementos de jogo, por exemplo, num sorteio por carta. Quem acertou as 3 perguntas? Se você, qual é o show do milhão quando começou, né? Não sei se vocês lembram, era uma revista. O cara comprava a revista, mandava o cupom pelo correio e tinha assim: qual é o canal de TV que passa o Chaves? É um jogo. Ele tem um pedacinho de jogo ali que mobiliza o cara. Tanto que se você for ver, acho que na legislação brasileira você não pode fazer sorteio simples. Você tem que fazer concurso cultural. Né? E o que acontece? Se você coloca uma pergunta ou põe o cara para responder o negócio, ele já não é um sorteio. Ele é um concurso cultural. Então, você vai colocando elementos de jogo. Por exemplo, o cara que comprar mais garrafas de Coca-Cola, tiver mais tampinhas de Coca-Cola. É um jogo. Ela é até gamificado. Porque você tem que correr atrás fisicamente, fazer uma experiência real para você conseguir aquele recurso que vai te garantir que você ganhe o jogo. Qual é a regra do jogo? Quem tiver mais tampinhas ganhará o jogo. Então, na escola da minha filha, teve uma época que eu estava ajudando o pessoal que eles estavam querendo gamificar um processo de educação ambiental lá. E eles fizeram uma limpeza de uma praia e o processo era quem ganhava? Ganhava quem levasse um lixo mais pesado, né? Então você tinha uma quantidade de lixo na praia para recolher e lixo mais pesado. E eu falava assim, cara, isso aí não está educando ninguém. O que vocês querem que o pessoal faça? Aí a gente começou a discutir qual é o objetivo do jogo. Porque isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Qual é o objetivo que eu quero com esse jogo? E aí o pessoal estava falando, não, o que eu quero de fato é que o pessoal se torne propagador, né? Evangelista da questão ambiental. Falei, então tá bom. Então vamos lá. Primeiro, quais são os sinais de que o cara é o evangelista? Primeiro, quantas pessoas ele convenceu de que essa atividade é boa e as pessoas estão participando com ele? Já é um bom sinal. Então a gente começou a transformar, trazer pessoas de fora para participarem, tipo de um time dele, conseguir aderência de negócios locais para botar um cartaz sobre o tema ou fazer uma doação para o concurso. Ou seja, a gente criou outros tipos de atividade que estavam gamificadas, mas atendendo ao objetivo de mudança de comportamento. Que agora o cara tinha que saber vender o peixe da proteção ambiental. Ele não tinha que simplesmente pegar um montão de peso e entregar. Então, é o que a gente, de fato, está querendo colocar nisso. Então, o que é o jogo aí, em resumo? Decisões significativas que definem experiências e as relações entre os participantes e o resultado do jogo. Então, é um ambiente onde você toma uma decisão que vai mudar o ambiente onde aquelas pessoas, ou você com uma inteligência artificial, está envolvido. Então, isso é, assim, acho que é a coluna espinhal do jogo. Tranquilo até aí, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos fazer aqui uma diferença do que é jogo e gamificação. O pessoal fala como se fosse a mesma coisa. O jogo, né, o jogo educacional, por exemplo, é quando você utiliza um jogo que simule ou se remetam aos comportamentos dentro de um ambiente que não é o real. Então, por exemplo, eu tenho um jogo que eu apliquei durante muitos anos, que era um jogo de negociação. Cada um representava um pedaço de uma empresa e tinha metas para atingir, e o recurso que ele utilizava para negociar eram parte das metas dele. Então, eram problemas em comum. Então, digamos, a área financeira e a área de marketing precisam negociar, porque a empresa está com pouco dinheiro e não vai poder rolar o projeto de mudar o rótulo do produto. Então, o que acontece? Eles tinham 4 variáveis: era escopo, prazo, custo e qualidade. Então, o que eles tinham que definir? Em conjunto, né? Ou seja, onde os dois iam perder. A gente vai diminuir o escopo, ou seja, o rótulo vai sair não com tanta coisa que se queria. Vou diminuir a qualidade, ou seja, vou fazer o rótulo que eu queria, mas com a qualidade inferior. Vou demorar mais tempo, né? Vou perdendo o prazo. Ou não, vamos meter bronca, gastar dinheiro e vamos pagar o rótulo que a gente queria. Então, era um jogo onde, num ambiente que não era o real, a gente estava simulando os comportamentos de negociar.
né? E era um jogo que era muito bom porque realmente aconteciam as coisas mais loucas. Então, tinha um objetivo que era você atingir as metas da sua área, porém, todo mundo tinha que somar para atingir as metas da empresa. Então, você tinha que... Era meio competitivo e meio colaborativo. E teve uma vez que a gente estava aplicando esse jogo e que tinha uma área que estava muito bem. Eles estavam jogando muito bem, fizeram todas as negociações beneficiando o que eles queriam. E chegou um determinado momento que tinha uma outra empresa que estava, uma outra área que estava precisando muito, estava muito mal e tal. E eles simplesmente se recusaram a negociar com os caras. Porque eles sabiam que se eles se recusassem a negociar, eles iam perder numa variável que para eles não ia causar impacto. Só que aquilo ia fazer todo mundo perder o jogo. E se fosse uma dinâmica de grupo, o que o pessoal ia fazer? Não, dinâmica de grupo é a gente quer ensinar o melhor. O jogo ele nunca vai te ensinar o melhor. O jogo ele vai te colocar num ambiente onde você pode simular qualquer comportamento. Entendeu? Você pode quebrar a cara. Você pode fazer uma coisa que seja louca. E aconteceu isso. E aquilo foi um momento de reflexão para todo mundo, que às vezes eu encontro alunos, né? Isso foi no MBA da UERJ. Eu encontro alunos, às vezes, na rua. Cara, os caras falam disso, até hoje. Isso foi em 2002 que a gente fez esse jogo, 2003. E os caras falam, pô, cara, tu se lembra daquele jogo? Tu lembra daquela vez que a gente... E, pô, aquele grupo, não sei o quê. Porque marcou tão emocionalmente eles que estavam envolvidos naquilo e foi uma coisa muito real. Porque isso acontece. Quantas vezes você não toma pernada de uma outra empresa ou de um parceiro porque na negociação o negócio não rodou? Então, o jogo ele nunca vai ter um propósito poliana de te falar assim, isso é o certo somente, só haja dessa forma. Não, ele vai te permitir experienciar aquilo, vivenciar todas essas questões. E esse é um dos problemas, por exemplo, dos jogos educativos, porque eles fazem aquela experiência linear para que a pessoa só tenha o mesmo tipo de final. Né? E o jogo, ele realmente ele ganha muito quando você consegue perceber que é permitido a você errar. E nesse processo de aprendizado, de errar, você tem um ganho muito grande para a aprendizagem. Né? Porque se eu ficar toda vez reforçando com você que você tem que comportar dessa forma, eu vou ficar me perguntando, poxa, e se eu me comportasse de forma diferente? O que aconteceria? E aí esse comportamento que não seria o bom vai para o lado, vai para o mundo real. Se eu tenho a oportunidade de experienciar tanto o que funciona como o que não funciona num ambiente simulado, eu consigo aprender melhor de como eu lido com isso no dia a dia. Então, o jogo educativo ele faz isso. Ele pega a tua experiência nesse mundo simulado, né, do círculo mágico, onde você está ali seguro, e você treina comportamentos que você pode utilizar no mundo real. Então, muitos questionamentos que o pessoal faz, como é que é? Jogos incitam a violência e tal, vem de uma má concepção disso. Porque eles consideram que as pessoas estão ali treinando uma questão violenta. Que, de fato, não é isso. Entendeu? O jogo ele não te ensina a odiar as pessoas. O jogo, de certa forma, ele está te ensinando coordenação motora, ele está te ensinando estratégia em equipe, ele está te ensinando outras coisas. O cenário, por acaso, é aquele. Né? Você poderia estar utilizando, ao invés de Segunda Guerra Mundial, uma guerra de tortas com palhaços. Então, o contexto do jogo e o cenário do jogo, eles não são representativos do comportamento, mas do que você vai ter no futuro. Mas o comportamento, sim, ele tem a ver com a atividade, com as decisões que você toma no jogo. E a maioria dos jogos, né, pelo menos que a gente tem, eles não têm decisões éticas. Né? O que é um problema também. Se a gente tivesse mais jogos com decisões éticas, a gente poderia experienciar problemas em tomar decisões negativas. Tinha um jogo, que se eu não me engano era da Organização Mundial de Saúde, esse é um jogo muito antigo, que ele chamava One Life. E aí o que era? Ele era um jogo em texto, em que você, todo ano, você tomava uma decisão para uma pessoa. Então você era sorteado um país, um gênero, uma posição social e tal. Então você nasceu numa família assim, assado desse jeito. Aí cada ano você tomava uma decisão na sua vida. E aquilo te fazia vivenciar. Porque, por exemplo, teve uma vez que eu joguei que eu era um homem paquistanês e tal, e eu sofria violência doméstica da minha mulher. Olha que loucura. E o que acontecia? Toda vez que acontecia isso e eu não respondia à altura, ou eu não denunciava, ou não sei o quê, acontecia novamente, e eles me lembravam que o Paquistão é um dos países que tem mais violência doméstica no mundo.
Então, ao mesmo tempo que eles estavam me colocando questões de cognitivas de informação, que o propósito do jogo era justamente falar de problemas no mundo, né? Seja de preconceito, violência, problemas ambientais e tal. Ao mesmo tempo, ele estava trabalhando no comportamental. Ele estava falando assim, cara, você não pode ficar aceitando sofrer violência dessa forma. Você tem que buscar maneiras oficiais de se proteger. Ele fazia todo um processo em que você realmente experienciava a vida. E o engraçado é o seguinte, você recebia isso uma vez por dia. Não era um jogo que você jogava direto. Então, você todo dia recebia uma situaçãozinha para você pensar. Então, era como se você estivesse construindo uma novela do teu personagem. Era um jogo muito interessante. E aí, qual é a diferença disso para a gamificação? A gamificação é quando você tem uma experiência real e você põe elementos de jogo nela. Então, assim, vou dar alguns exemplos. Todo mundo lembra de Foursquare? Lembra? O Foursquare era um negócio que, por exemplo, você dava check-in nos lugares e aí, se você fosse a pessoa que tivesse ido mais vezes, você virava prefeito. Né? Então, tinha uma série de bônus. Aí, por exemplo, lá fui em 3 cervejarias durante essa semana, ganhava o Night Rounder, sei lá o quê. Você ia ganhando... Ou seja, ele não era um jogo, né, de fato, porém, o que ele fazia? Ele botava na sua atividade como chama? Na sua atividade de sair para lugares, ele botava elementos de jogos que, na verdade, modificavam o teu comportamento em prol de quem anunciava dentro do Foursquare. Então, eu tinha um conhecido meu que é game designer, que ele era vítima do Foursquare, porque ele era prefeito de um Burger King lá em BH, na época que eu morava em BH. E às vezes a gente estava jogando RPG e tal, não sei o quê, e aí ele recebeu aviso no celular que alguém tinha tomado a prefeitura dele. Ele ia... Oi? Fala. Oi? Quem falou agora? Não estou ouvindo. Pode seguir, Lisandro. Tá. Então, a gamificação faz isso. Então, você tem outros elementos, por exemplo, tem um jogo que é incrível que chama Zombie Run. Ele é um jogo que ele serve para que as pessoas se estimulem a correr, né? Então, o que acontece? Ele através do teu celular, ele consegue ver pelo giroscópio e pelo GPS em que velocidade está se movendo. Então, ele gera uma missão. A tua missão é correr durante 10 minutos em velocidade tal. E aí, o que acontece? Você gera uma camada de irrealidade numa experiência real, onde você vai ter uma recompensa, né? Que é, ganhei o jogo, fugir do zumbi, ou alguma coisa desse tipo, que vai reforçar que você consiga ter esse comportamento mais para frente. Então, a gamificação, ele é como se fosse uma espécie de uma muleta no processo de aprendizagem do comportamento. Mas não dá para uma gamificação você jogar eternamente. Tanto que o Foursquare, por exemplo, morreu. Chega uma hora que você cansa. Ou você adquiriu o comportamento de fato, né, de frequentar aqueles lugares, ou de correr, ou você vai ficar, cara, não preciso mais disso, isso aqui não me serve mais. Mas, então, Lisandro, o jogo também tem um fim, não tem? Quando você chega lá no chefão e pronto, não? Mas é o que acontece, essa é uma concepção que a gente tem que veio de videogame. Então, por exemplo, eu posso jogar Detetive 1 milhão de vezes. Eu posso jogar o War 500 mil vezes. Entendeu? Posso jogar, por exemplo, Mortal Kombat. Dependendo se eu vou jogar com alguém ou contra alguém, eu posso jogar 1 milhão de vezes. Então, tem jogos que tem replayability e tem outros que não. Isso é uma característica do jogo. Mas a gamificação, ela tende a se esgotar mais rapidamente. Né? E principalmente, assim, às vezes o pessoal coloca determinadas coisas gamificadas em ambiente corporativo, é um terror. Então, teve uma época que eu trabalhava numa empresa que eles queriam estimular que o pessoal validasse lições aprendidas que vinham através de um sistema. E aí fizeram um processo de recompensa que era basicamente gamificado. Então, quanto mais rápido o cara respondesse, quanto mais lições ele avaliasse, mais chance ele tinha de conseguir um programa de desenvolvimento de recursos humanos do exterior. Ou seja, fazer curso no exterior. No primeiro ano rodou bem. No segundo ano o pessoal aprendeu a jogar. Aí o que aconteceu? O pessoal começou a competir e estragou a base de conhecimento. Porque os caras avaliavam de qualquer jeito, porque eles sabiam que o lance era velocidade e quantidade.
Então, o comportamento que se media na gamificação estava errado. E aí aquilo botou toda a iniciativa por terra. Então, quando você vai estabelecer, seja um jogo educacional, seja um jogo que você esteja fazendo para venda ou para gamificação, você tem que ter uma clareza muito grande de qual comportamento você quer que a pessoa faça. Para você conseguir saber como é que eu mexo no comportamento da pessoa, de maneira que a pessoa exiba aquele comportamento pós-jogo ou durante a gamificação. Então, esse que é a grande diferença que tem entre um e o outro. Tranquilo até? Né? Estou Então, acabando de perceber que, tipo, que jogo é bem mais complexo do que eu imaginava. E tudo que eu pensava que era jogo não é mais. E eu falei, meu Deus, então agora que eu pensava que eu tinha não, criado um jogo é uma gamificação, mas tá é, super. mas isso não tira mérito, entendeu? Eu acho assim, não tira mérito. Não é, eu preciso fazer um jogo. Não, não tem. O que a gente tem que ver é o seguinte: ele está atingindo o objetivo, seja uma gamificação, seja um quebra-cabeça, seja uma simulação, um brinquedo e tal. O propósito é o seguinte: eu estou atingindo o meu objetivo, porque eu não posso botar o jogo na frente da atividade. Vou contar uma história triste que aconteceu numa empresa que eu trabalhei, que os caras resolveram fazer um jogo e, tipo, eu não sei nem porque que eles não me envolveram nisso, mas eu estava em outra função e tal. E eles queriam fazer um jogo sobre gestão de projeto. Falei, tá bom. Aí, quando o jogo estava pronto, ou seja, já tinha, eles já estavam, assim, já tinha até a parte gráfica do jogo pronta. Ou seja, eles me chamaram para testar. Eu falei, grande erro. E quando você testa, tem que testar protótipo, né? Você não pode testar já com o jogo pronto. E aí, beleza. Aí o jogo era o seguinte: era um grande mapa onde em cada fase de uma viagem a um cume de um morro, os caras tinham que decidir as coisas que eles faziam em cada fase. Aí eu olhei aquilo e falei, tá bom. Bom, é um quebra-cabeça. Como assim? Eu falei assim, você vai encaixar coisas em fases certas, né? Se o cara colocar aqui, tá errado, né? Tá errado. Eu falei, tá bom, é um quebra-cabeça. Como é que o cara absorve conteúdo? Ele está gerenciando um projeto aqui? Ele tem algum comportamento de gerenciar um projeto? Não. Não, aqui ele sabe as fases. Eu falei assim, então tá bom. Você está usando um quebra-cabeça para estimular que a pessoa saiba quais são as atividades de cada fase. De iniciação do projeto, de planejamento, de execução, e assim por diante. Cara, foi assim, um banho de água fria. Por quê? Os caras já tinham gasto o dinheiro todo e em momento nenhum eles pensaram, que tipo de comportamento eu quero que o cara tenha? Como é que eu faço ele gerenciar um projeto num jogo? Quais são os comportamentos que são importantes para o cara gerenciar um projeto? É comunicação? É controle de recursos? O que eu posso fazer o cara experienciar, né, num jogo de forma a ele aprender a gerenciar projetos? E aí não rodou. Então, o ponto principal não é se é quebra-cabeça, se é jogo, se é simulação, se é gamificação. O ponto principal é o seguinte: você sabe claramente qual é o teu objetivo com essa experiência que você vai dar para o cara? Essa experiência vai possibilitar que o sujeito, posteriormente, ele tenha o comportamento que você quer? Porque isso serve para venda, isso serve para educação, serve para marketing, ou seja, para qualquer tipo de atividade onde você quer mudar a maneira das pessoas agirem, isso serve. Serve, por exemplo, eu não sei ainda como gamificação ainda não entrou no âmbito político, porque isso é uma coisa que pode rodar. Então, por exemplo, você pode no futuro você ter uma espécie de uma plataforma que toda vez que você conversar com alguém sobre um tema, você pode gravar ou tipo filma o cara assim, ó, fulano, eu conversei com você sobre esse tema, tal. O que você achou? Achei mais ou menos, achei bom, achei ruim. E você tem uma maneira daquilo ser gamificado e você está se tornando uma espécie de um evangelista naquilo. O que você vai estar estimulando o comportamento? Que o cara se propague aquela mensagem para você. Tinha um joguinho, que esse jogo faliu mas era um jogo maravilhoso, chamava Acoa. Esse jogo você comprava umas cartas, que as cartas eram umas missões. Aí as missões eram assim: compre uma lâmpada econômica para uma pessoa. E aí o que acontecia? Quando você dava a lâmpada para a pessoa, você dava a carta também e a pessoa registrava a carta no site. Era uma maneira de você estimular que você tivesse comportamentos sustentáveis. Aí tinha um outro que era assim: pague uma bebida para um casal que você não conhece. Então, ele gerava comportamentos muito colaborativos e você entregava a carta para a pessoa e a pessoa registrava no site e aquilo ia para um ranking teu. Era uma gamificação de comportamentos
sustentáveis, colaborativos, empáticos, e era muito legal. Esse jogo morreu. Eu ainda tenho as cartas aqui em casa que eu nunca usei. Mas é incrível, porque você pode utilizar a gamificação para qualquer coisa, né? Desde que você saiba para onde que você quer ir. Porque se você olhar para o jogo simplesmente que nem aqueles clientes, né, que o pessoal que tinha me oferecido fazer aquele jogo, e falar simplesmente assim, eu quero uma coisa divertida, que seja viciante, não sei o quê, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai construir 68 mil cópias do Candy Crush, que é o que mais tem aí, por exemplo, no Google Play, é isso. Tranquilo? Então, quando a gente vai mexer no comportamento da pessoa, a gente está mexendo no negócio que chama atitude. A atitude é a propensão para o comportamento, né? A atitude ela é feita de 3 componentes. É o cognitivo, que são informações, né? Não significa que são verdades ou não, né? O fake news está aí para isso. Fake news, por exemplo, ataca o cognitivo direto, né? O emocional, ou seja, como você se sente sobre aquilo, né? Como você se engaja naquilo, e o comportamental, qual é o comportamento que você quer. Então, por exemplo, dependendo do que você quer, você tem objetivos diferentes. Então, digamos, você tem um produto que ele vai ter uma mudança específica. Você precisa comunicar isso para os teus clientes. Então, você está trabalhando basicamente no cognitivo. Vale a pena fazer um jogo para isso? Ou seja, você vai criar uma dificuldade para o cara receber uma informação que você tem que dar para ele de qualquer forma, né? Mudou o EULA lá, mudou o sistema botamos agora o LGPD funcionando e tal. Ok, eu preciso informar. Ou seja, estou trabalhando basicamente no cognitivo. Eu não tenho componente emocional nisso, e comportamental o cara não tem que se mexer em quase nada, né? Então, ou seja, o jogo é aplicável para isso? Às vezes não. E eu vejo muitas vezes que o cara utiliza o jogo para ficar dando informação. Entendeu? E, ou seja, você está criando dificuldade para o cara acessar a informação que ele deveria ter, de qualquer forma. Esse é um primeiro problema. O segundo componente é emocional. Então, eu quero mexer com o emocional das pessoas de alguma forma, porque a emoção também facilita a mudança comportamental. Então, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de trabalhar com campanha voltada para saúde e segurança em empresa. Normalmente, essas campanhas, o cognitivo, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Mas a maior barreira que o pessoal tem é no emocional. Por quê? O cara acha que com ele não vai acontecer, ele se acha melhor que os outros, tem todo um componente psicológico, egóico ali e tal. E eles têm que trabalhar muito o emocional de forma que o cara consiga realizar o comportamento que ele sabe que tem que realizar. Ou seja, o cognitivo está certo, o comportamental é simples de seguir, mas o emocional é o que pega. Então, ele precisa trabalhar nisso. Então, são normalmente aquelas mensagens muito pesadas, mostram cenas marcantes, pessoas que perderam entes queridos. Ou seja, você está carregando no componente emocional. Você pode experienciar isso via jogo? Pode. Então, você pode jogar o cara num ambiente, nem precisa ser um jogo, pode ser simplesmente uma simulação, onde o cara vai experienciar, tipo, ter uma experiência negativa sobre um parente que se acidentou, alguma coisa desse tipo. Então, você pode estar trabalhando. O storytelling é ótimo para isso. O storytelling te joga na sensação da emoção, sem você precisar passar por aquilo, com uma carga emocional. Então, o emocional pode trabalhar muito bem com o jogo. Agora, o jogo realmente brilha no comportamental. Porque se você precisa fazer aquilo para ganhar o jogo, a tendência é que você, quando chegar no mundo real e a conexão esteja feita, é bem Pavlov isso mesmo. Né? Que nem a história lá, bate o sino toda vez que aparece a comida. Quando você bate o sino sem a comida, o cachorro saliva da mesma forma. Então, por exemplo, eu coloco você numa situação várias vezes que você tem que fazer isso para ganhar o jogo. Aí toda vez que você vai fazendo, você vai tendo sucesso. Aquilo vai ficando guardado na tua cabeça. Até memória muscular, né? Se for uma coisa física, o pessoal chama, é memória muscular. O teu corpo já responde aquilo. Se você faz várias vezes e o estímulo aparece, não no jogo, mas na vida real, qual é a tua tendência? Você vai exibir o comportamento. Então, o jogo ele tem um poder muito grande nisso. Por conta dessa questão dele ser engajador, de ser uma experiência imersiva, porque ele te permite experienciar aquilo num ambiente seguro, se for um jogo,
ou ele te dá recompensas no mundo virtual que vão sustentar o teu comportamento, se for uma gamificação, mas essa é a grande força do jogo. Não é simplesmente o controle da atenção. O controle da atenção, ele é uma característica do jogo. Ele te permite capturar a atenção. Mas o grande valor do jogo é justamente mudar o teu comportamento. Então, se você quer construir algum jogo ou trabalhar com jogos para agir num público específico, é importante que você saiba como e por que você quer mexer o comportamento. E outra, tem que ter ética. Que é um problema que, por exemplo, a gente vê todas essas majors aí da Big Tech e tal, eles estão sofrendo com isso. Por quê? Os algoritmos que mostram mais mostram mais determinados, como chama? Textos ou publicações, eles privilegiam discursos extremistas, de ódio, de outras coisas. Então, o que acontece? O que o cara é ensinado? Eu quero aparecer mais. Então, eu vou ter um discurso mais agressivo, ou eu vou ter um discurso mais negativo, porque isso vai ter mais ressonância. Então, o que acontece? As plataformas de social media, elas são gamificadas. O jogo delas não é difícil de jogar. Porém, ele é um jogo que não colabora para a nossa sociedade. Então, a gente tem que, de certa forma, saber, eu acho importante saber essa questão dos jogos, porque isso também é bom para você também não cair em qualquer coisa, porque você sabe, o cara está querendo mexer no comportamento para isso, então isso é bom para você se proteger. E outra, para você poder usar isso eticamente. Eu sou psicólogo, então uma das coisas que é muito importante, na minha opinião, quando a gente vai aplicar um jogo, é você deixar muito claro, olha, cara, eu estou utilizando esse jogo porque eu quero mexer no teu comportamento para isso. Eu quero que você se torne mais apto para isso. Você está de acordo? Né? É o famoso contrato psicológico. O cara, não, estou de acordo. Ou seja, é voluntário. Ok, então vamos lá. Não estou de acordo. Então, cara, o jogo não é para você. Obrigado. Então, se você faz esse convite para o cara ter a experiência de tomar decisões que vão mudar o comportamento dele, porque ele vai exercitar esses comportamentos, ele vai vivenciar emocionalmente aquelas situações e aquilo vai trazer mais informações, aí você consegue, de fato, utilizar jogos de gamificação para essa mudança e transformação comportamental. Tranquilo até aí? Então vamos lá. Agora, como é que a gente cria o jogo? Então, primeiro ponto que eu vejo aí é o seguinte: qual é o teu objetivo com ele? Primeiro, qual é o objetivo comportamental que você quer? Então, primeiro você tem que olhar quem é o teu público. Segundo, como é que eu quero que esse público fique depois. Né? Então, se você não tiver isso, qualquer jogo vai ser inócuo. Vai ser tão bom ou ruim quanto. Não vai fazer a menor diferença. Né? Então, é muito importante que você saiba, primeiro, quem é meu público. Né? Teve um jogo que eu desenvolvi, infelizmente esse jogo nem foi aplicado, mas ele era um jogo para atendimento em fast food. E o pessoal estava com muito problema, porque falou assim, não, a gente dá várias dicas de melhorar o atendimento e tal, e não funciona. E aí eu tenho eu tenho essa vontade meio de pesquisação, né? E aí a primeira pergunta que eu fiz, eu falei assim, mas quem fez essas atividades aí foi lá conversar com eles? Não, porque a gente sabe o que é o melhor atendimento. Eu falei, tá bom. Faz o seguinte, eu vou fazer uma proposta para vocês, mas vocês me deixam ficar um dia inteiro em 3 lojas suas. Na loja que dá mais resultado, na pior loja que vocês têm e uma loja mediana. E aí eu fiquei nas 3 lojas. E aí o que eu fiz? Eu sentava com o pessoal, acompanhei o trabalho do dia a dia do pessoal e fui ouvir as histórias deles. Ou seja, eu queria entender o público. Porque não adiantava eu aplicar qualquer tipo de mudança no comportamento do cara se eu não soubesse de onde ele vem. E o cara, eles sabiam como fazer, mas os problemas deles eram outros. O corporativo não tinha a menor ideia dos problemas que eles tinham. Entendeu? Eles tinham problemas terríveis de ter que lidar com gente com necessidades especiais sem ter treinamento para isso. Eles tinham que lidar com gente que abusava de refil, eles tinham que lidar com gente que destratava eles, ou seja, eles tinham muitos problemas que o corporativo achava que era corpo mole. E aí, beleza, eu falei assim, olha, então, o que eu preciso não é simplesmente
ensinar para os caras o que é bom atendimento. Eu tenho que dar ferramental para eles para lidarem com esses problemas que eles têm. E aí, o que que fez? Beleza, então, eu estabeleci como é que o público está e como é que o público vai ficar. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto, ok. Como é que eu vou medir isso? Se eu quero aplicar essa mudança, como é que eu meço que a mudança aconteceu? Então, esse é um problema que a gente tem muito com rede social, porque a gente resume todas as avaliações a like, retweet, compartilhamento e assim por diante. Quando, na verdade, o que eu quero é como é que o cara está se comportando na vida real. Que comportamento ele teve que o meu jogo vai mudar? Como é que eu verifico isso? Como é que eu avalio isso? Né? Para isso, eu preciso metrificar. E aí eu vou... Aí tem aquela frase clássica lá do Corrente Crítica, que era um livro que falava de gestão de projetos, um livro israelense, que falava assim, diga-me como me medes, que eu direi como me comportarei. Então, se eu digo que like é bom, estou te medindo por likes procurarei. Então, teve uma vez que eu fui dar um curso de gamificação para a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, e eu tive um aluno que foi hilário, que ele falou assim, eu nunca joguei nenhum jogo na minha vida. Eu falei, como assim? Impossível. Todo mundo jogou pelo menos um jogo na vida. Ele, não, meu pai era muito religioso, achava que dado era coisa do diabo, que carta era coisa não sei o quê e tal. E nunca joguei nenhum jogo na minha vida. Eu falei, não, tá bom, então vamos conversando aí, você participa do curso e a gente vai conversando, né, dentro da tua experiência. Se você tiver qualquer dúvida, vai falando. E aí o cara ficou assistindo. Quando deu assim, umas 2 horas do curso, assim, de repente o cara põe a mão na boca e fala assim, meu Deus, eu gamifiquei o meu Facebook. Aí eu falei assim, mas como assim? Eu falei, não, pois é, eu moro em Brasília, eu trabalho no Congresso Nacional e eu vejo muita gente famosa, que passa muita gente famosa, tal, não sei o quê. E aí o que eu faço? Eu vendo a cidade do interior, muito pequena, e aí eu tiro foto com muita gente famosa. Aí o que acontece? Quando eu chego a 100 likes, eu mesmo dou like. Por quê? A minha foto volta para o feed. Quando ela volta no feed, mais gente vai ver. Quando chega a 200 likes, eu tiro o meu like e dou like de novo. Porque o meu objetivo é ganhar 500 likes na foto. Ou seja, a gente faz isso na vida. Ou seja, você às vezes não precisa ter jogo. O jogo é intuído por você, porque alguém te propõe uma atividade que você utiliza a metrificação como uma maneira de mudar o teu comportamento. O que ele tinha como objetivo? Mudar a visão das pessoas da cidade dele a respeito dele. Né? Como era a métrica que ele tinha? Era a quantidade de likes que as pessoas faziam. Então, ele operava as pessoas. Ele estava mexendo nas pessoas de uma maneira que era bastante perversa e ele mesmo não percebia. Então, você começa a ver como tem coisas na vida que não são jogos e que a gente transforma em jogo. Quantas ligações você recebeu, quantos likes você teve, quantas curtidas você recebeu naquilo e tal. E aí, o que acontece? O meio vira fim. Né? E aí, isso aí é o que o pessoal chamava muito de engajamento vazio. Isso aí eu acho que nem rola mais, mas antigamente tinha muito, assim, muitas empresas faziam assim, sei lá, Gol, linhas aéreas, ou sei lá o que, Häagen-Dazs. Chegava e falava assim, se você gosta de sábado, dá like. Se você prefere domingo, compartilha. É engajamento vazio. Você propõe um jogo, entre aspas, aí o cara fala assim, quero que domingo ganhe. Tá bom, vai lá, vota no domingo. Né? Mas é um engajamento vazio, porque ele não fala para a mudança de comportamento que você quer. Compre mais passagens aéreas, viaje mais, coma mais sorvete. Então, ele não está trabalhando no comportamento que você quer atingir. Então, ele gera uma iniciativa que, basicamente, é um engajamento vazio, que, se funcionar como fixação de marca, é muito fraco. Então, beleza. Eu já sei o que eu quero mudar nos caras, eu sei como é que eu vou medir, eu já tenho as métricas, aí eu vou pensar no jogo. Por quê? Todo o meu modelo de jogo ele tem que partir disso. E tem que o tempo inteiro se reverenciar a isso. Se eu tiver pirando a batatinha, posso construir o melhor jogo do mundo. Se ele não estiver dentro do objetivo do que eu quero, ele, com propósito educacional e de mudança de comportamento, ele não vai ser válido. Então, o que é muito importante é justamente isso. É você ter todo esse arcabouço inicial para você começar a criar o jogo. E aí você começa a pensar no que é o tal do jogo.
Tranquilo até aí? Eu tenho uma dúvida aqui. Fala, Fábio. Eu já vi muito no LinkedIn, mas é muito em modelo de enquete. Então, por exemplo, o cara propõe lá uma enquete qualquer, ele coloca lá, por exemplo, curti, né, gostei, o parabéns, né, por outra resposta, amei, genial, Hum. interessante. Então, dependendo do caso, a resposta, então ele vai ter lá uma quantidade de gostei, de interessante, ele vai ter lá o resultado da enquete dele. Mas ali também, eu presumo que ele também está fazendo uma gamificação, porque a partir do É, momento que ele engaja as pessoas a, a ter uma reação qualquer que seja, ele vai ter maior repercussão do post dele no LinkedIn, né? Ou não. eu não sei. Aí o seguinte, o LinkedIn é uma rede social falha por natureza, na minha opinião. Ela é bastante fraca, ela tem muitos problemas. Primeiro, quando eles instituíram todas essas emoções, que isso é tirado de um estudo de personalidade, não é uma coisa que, por exemplo, você não sabe qual é a diferença de você bater palma e dar like, pô. Qual é a diferença para mim? Aí, se você for olhar, o Orkut era muito mais esperto. Você tinha o cara é cool, sexy, friendly, né? Era uma coisa assim. Então, o cara é maneiro, é sexy ou é seu amigo? Então, ali você tinha uma coisa que era muito mais fácil de você gamificar e de você ter interesse. Quando você cria umas opções que não significam nada, complica. Não, Lisandro, mas eu acho que tem uma. Não sei se era o que o Fábio queria dizer ou não, mas tem alguns posts lá no Instagram que ele fala assim: olha, você gosta de trabalhar no home office? Aí, bata palma se você diz que Ah, sim. sim. Coloca coraçãozinho se você diz não, Deus me livre. Coloca, sabe? É uma enquete. É, É uma enquete. é uma enquete. Sim, é uma enquete, mas ali nesse momento ele também não tem um quesinho de gamificação, talvez por objetivo de impulsionar o post ou ser Não, mais bem lido, não. não sei. Eu acho, assim, para quem participa, não é um jogo. A não ser que você falasse assim, ó, dependendo da reação que vocês tiverem, eu vou ter um comportamento diferente. Aí eu tenho uma interação, entendeu? Aí, de fato, você estaria trabalhando de uma forma. Dessa forma, como enquete, só serve para ele, entendeu? Não muda o cenário, né? Como eu falei, o que o jogo ele tem esse poder? Ele tem o poder de, através das decisões que você toma, ele muda a relação entre as pessoas e o atingimento dos objetivos. Nesse caso, para mim, o objetivo talvez seja que eu quero dizer que eu não gosto de home office, mas de forma alguma isso vai impactar em quem gosta. Então, é um engajamento que também é um pouco vazio, na minha opinião. Tranquilo? Mas, por exemplo, se a gente pegasse esse mesmo exemplo e falasse assim, olha, o resultado do que der mais, por exemplo, o que der mais de vou continuar no home office, eu vou fazer um e-book a respeito. Por exemplo, se isso muda o meu comportamento a partir do número de respostas guiadas ali, isso já se torna um pouco gamificado? Sim, se torna. Teve um cara, isso aí foi no ano passado, se não me engano, ou um ano e meio atrás, que o cara ele começou a usar o Instagram, que as pessoas iam decidir tudo na vida dele. Entendeu? Rolou isso, foi até caso de, como chama? Fátima Bernardes, enquanto Fátima Bernardes. Cara, mas essa ideia é muito genial. Amanhã eu vou fazer um negócio desse, cara. É muito E aí era assim, o cara é assim, o que eu faço hoje? Eu vou tomar café, vou comer ovos ou eu vou comer torrada? E aí ele foi tomando assim decisões, eu vou para a praia ou eu vou para um museu? E aí as pessoas iam decidindo para ele. O que acontecia? Era um jogo em que ele era o avatar das pessoas. Não, isso é sensacional. Então Muito você doido, né? Mas mas e o cara apareceu na Fátima Bernardes e tal, não sei o quê. Depois teve muita gente que começou a tentar fazer isso também. Mas o cara foi meio pioneirinho nisso. Ele se eu não me engano, ele era até editor ou produtor de vídeo, alguma coisa desse tipo. Aí estava desempregado e resolveu fazer essa brincadeira. E aí rolou. Depois procura, não deve ser difícil de achar, não. Mas, ou seja, você pode criar essas maneiras desde que haja mudança. E desde que a decisão signifique alguma coisa. Entendeu? Eu tomar uma decisão e não acontecer nada,
faz muita diferença, é enquete. Entendeu? É a diferença de responder o Ibope e votar. No votar, você faz influência. Responder o Ibope não faz tanta influência assim, né? Você pode interferir na maneira que as pessoas pensam, mas nem tanto. Tranquilo? Então, agora a gente entra na parte de como é que se faz o jogo mesmo. Então, se eu tenho o objetivo traçado, comportamentalmente, como é que eu quero fazer e tal, ok, agora vamos criar o jogo. Eu odiava essa propaganda do governo do Temer, que era assim, o que você quer fazer? Eu quero ser professor e tal. E aparecia sempre esse menino falando assim, eu quero ser designer de jogos. E eu falava assim, esse cara não é designer de jogos. Ele quer ser designer gráfico de jogos. Porque a gente costuma confundir design de jogos com visual dos jogos, né? Então, por exemplo, quando eu dou treinamento, normalmente de gamificação, o pessoal fala assim, mas eu não entendo nada de computador. Não tem problema. Eu vou falar de design de jogos, não vou falar do design gráfico dos jogos. Porque a gente sempre pensa na parte visual, né? Porque a gente acha que os jogos são mais atraentes, se eles são visualmente bonitos e tal, e nem sempre isso é uma verdade, né? O que é o game design de fato? O game design, ele vai pegar, digamos, o teu objetivo lá que você definiu e ele vai falar assim, primeiro, qual é a experiência que o cara vai ter no jogo? Se você participa do jogo, que tipo de experiência você vai ter? Por exemplo, o Banco Imobiliário é o melhor exemplo que tem. O Banco Imobiliário, não sei se vocês sabem a história dele, ele foi construído por um grupo de socialistas. Ele era um jogo para ser uma crítica ao capitalismo. Porém, qual a experiência que o Banco Imobiliário te dá? De acumulação. Total acumulação. Tome mais, no jogo imobiliário. Né? Ou seja, é acumular mais terrenos, ter mais dinheiro, não ficar pendurado com o banco, tomar cuidado para não ser preso e contar com a sorte, com o azar. Ou seja, ele realmente é uma, entre aspas, é uma boa simulação de ser capitalista numa visão bem socialista. Mas ao invés dele se tornar uma crítica, ele se tornou um treinamento. Um treinamento do capitalismo. Então, a experiência que ele mostra é isso. Então, você vê jogos que, às vezes, a experiência é totalmente diversa do que o jogo se propõe. Então, o jogo é um jogo de terror. Mas, poxa, você dá tiro em todo mundo, mata todo mundo e você tem poder mais que todo mundo. Poxa, cadê a sensação de se sentir com medo ou se sentir oprimido e tal? Então, é o que a gente chama de dissonância cognitiva nos jogos, né? Então, a dissonância lúdica. Quando o contexto do jogo não fala com o objetivo da experiência do jogo, né? Então, beleza. Então, primeiro você tem que pensar nisso. Então, o que eu quero que o cara experiencie? O que ele sinta durante o jogo? Né? E aí eu vou pensar na dinâmica. Ou seja, qual é o padrão de relacionamento que as pessoas vão ter no jogo? Então, você tem diversas dinâmicas de jogo. Você tem controle de terreno. Então, aquele jogo Go, não sei se vocês conhecem, que é que você vai botando peça e você vai tomando o espaço do cara, é um controle de terreno. O Dama é um jogo que você, na verdade, não é controle ele tem um pouco de controle de terreno, mas ele é muito mais um jogo de eliminação. Então, quanto mais peças você elimina, mais você ganha. Você tem jogos de sobrevivência, você tem jogos de corrida, quem chega primeiro ganha. Né? Então, por exemplo, tem jogos que são de carta que a gente não sabe que é de corrida. Então, tem jogo de trinca, por exemplo, que quem faz a trinca primeiro ganha. Então, o jogo de trinca ele não é um jogo de combinação, ele é um jogo de quem age mais rápido. Então, ou seja, qual é a dinâmica que você quer no jogo? Então, a dinâmica do jogo também tem que falar com essa experiência que você quer. Se eu estou querendo reforçar uma questão de velocidade, em geral, eu vou usar uma dinâmica de corrida. Se eu quero trabalhar estratégia, em geral, eu vou usar uma dinâmica de controle de terreno. Eu sou não acompanho nada de esportes e tal, mas uma vez eu tenho um amigo meu que ele é narrador até da Sport TV, e aí ele me chamou para casa dele e tal. Eles estavam jogando futebol e eu, tipo assim, não sou daquele chato, eu não curto, mas eu também não fico enchendo o saco de todo mundo. E aí eu resolvi prestar atenção. E aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, nunca tinha me ligado nisso. Futebol é um jogo de controle de terreno.
Por quê? Quanto mais terreno você controla dentro do campo, maior a sua chance de fazer gol. Você pode, às vezes, não ganhar, mesmo tendo... Mas quanto a chance de você ganhar tendo mais controle de terreno do campo é maior, porque você deixa o cara oprimido. Então, ou seja, qual é a dinâmica que o jogo vai surgir, né? Então, quando você pensa nisso, beleza, eu já tenho a dinâmica, já tenho a sensação, o objetivo estético de o que o cara vai vivenciar naquele jogo, e aí eu vou, de fato, fazer a mecânica, que são as regras. Então, eu tenho milhões de jogos de corrida que têm regras totalmente diferentes. Eu tenho milhões de jogos de controle de terreno que têm regras diferentes. Então, por exemplo, xadrez ele é basicamente um jogo de controle de terreno também. A eliminação não interessa tanto. Se você consegue encurralar o rei, você ganha o jogo. Mesmo que você não tenha comido uma peça do cara. Enquanto na dama você tem que comer a maioria das peças, né? Até chegar a um ponto que é aquilo que se torna insustentável. Então, você começa a ver como as regras podem mudar. Você pode ter regras diferentes para cada jogo com o mesmo tipo de dinâmica. E com controles diferentes. Né? Hoje em dia, por exemplo, tem um jogo que ele é um jogo muito legal, chama Jedi Mind Trick, um negócio desse, que ele é um jogo que, na verdade, você coloca uns eletrodos na cabeça e tal. Quanto mais relaxado você fica, mais uma bolinha sobe, porque ele vai percebendo qual é as tuas ondas alfa, ou como é que está a tua pulsação e tal. E você compete com o outro de quem fica mais calmo. Então você começa a ver como você pode ter dinâmicas diferentes usando ferramentas que a gente tem. Então, hoje em dia, muita gente tem, por exemplo, um Mi Fit Band, né, que nem eu tenho, ou digamos, como chama? Um iWatch, ou seja, algum tipo de ferramenta que mede a tua pulsação. Você pode criar um jogo baseado nisso, em que você esteja vendo imagens que são assustadoras, quem consegue se manter mais calmo, ganha. Então, você pode ter milhões de dinâmicas diferentes, desde que você consiga respeitar o teu objetivo, né, e gerar a experiência necessária. Com base nisso, é o seguinte, dentro das regras do jogo, você vai ter que usar algum tipo de recurso. Um recurso pode ser tirar mais alto no dado. Um outro recurso pode ser as cartas que você tem na mão. Um outro recurso pode ser a sua força física. Então, quando a gente fala de jogos, a gente também tem que lembrar dos esportes. Os esportes são jogos. Então, a tua força física, a tua atenção, a tua concentração, uma série de outros aspectos podem ser considerados também recursos que você utiliza para apoiar as suas decisões. Certo? E aí, finalmente, se você tem essa estrutura, que é uma estrutura, muitas vezes, muito conceitual para o jogo, aí você vai falar assim, beleza, agora eu posso criar um cenário ou um contexto. Né? Porque, por exemplo, eu poderia jogar xadrez sem chamar as peças de rei, de rainha ou o que seja. Ali é um contexto e um cenário que eu estabeleci. Mas eu posso pegar qualquer jogo e mudar o cenário e o contexto e as regras e criar um novo jogo a partir daquilo, mudando o cenário e o contexto. Né? Então, você tem muitos elementos do jogo que você pode mexer. Né? E aí, como é que é esse processo? Em geral, você vai trabalhar em cima da mecânica, né? Na verdade, você tem que começar pelo fim. Qual é a expectativa, qual é a sensação que você quer ter do jogo? Com base nisso, você estabelece qual é a dinâmica e, a partir da dinâmica, você gera as regras. Porém, quando o usuário for experienciar isso, ele vai experienciar o contrário. Ele vai aprender as regras vão sugerir uma dinâmica de atuação, né? Por exemplo, que nem o jogo lá do ganhar, perder, banana. As regras são aquelas. Distribui uma carta para cada um e o cara tem que defender que é o banana se ele perdeu ou se ele tirou banana. Essa é a regra. Qual é a dinâmica que se estabelece? É uma dinâmica caótica, onde as pessoas tentam discutir uma coisa que não faz o menor sentido umas com as outras, ou seja, que tem um aspecto de humor, e aí você começa a ver. Essa dinâmica começa a gerar uma experiência para o cara. É uma experiência um tanto quanto surrealista, né, de humor, né, e que gera bastante tensão, porque ela gera tensão social.
Porque qual recurso que você utiliza? É o teu poder de convencimento. Então, você pode pegar qualquer jogo que você tenha e começar a decompor nisso, e você vai começar a perceber qual é a dinâmica, qual é a mecânica, né? Que tipo de sensação o jogo quer te passar. Então, por exemplo, a gente tem... eu vou dar duas diferenças. Tem dois jogos que se pretendem de investigação. Não sei se vocês chegaram a jogar. É o Detetive, todo mundo deve ter jogado, e o Scotland Yard. Chegaram a jogar esse? O detetive, ele basicamente é o seguinte, você vai pegando as pistas, né? O crime não precisa fazer sentido. Então, qual é a grande questão? Ele é um jogo de corrida. Porque você precisa acumular as pistas mais rapidamente que o outro para você dizer, ó, que foi o senhor Mostarda na cozinha com castiçal. Eu junto esses três elementos, eu ganho o jogo. Quem consegue juntar os elementos mais rapidamente ganha. O Scotland Yard ele tinha um modelo diferente. Se pretende também um jogo de investigação, mas ele tinha casos separados. Então, você ainda assim era um jogo de corrida, porque você recebia as pistas antes dos outros, se você fosse nos lugares, porém, as pistas eram encadeadas de forma diferente. Elas tinham que ser analisadas frente a um contexto de um caso que estava escrito. Então, a pessoa que matou começa com a letra R. Tem 3 suspeitos com a letra R. No detetive, você não tem isso. Por quê? Não interessa tanto o caso. Você não tem um contexto, você não tem justamente um ambiente que te estimule a fazer conexões entre um texto, que o Scotland Yard tem, e esses elementos que você pega no tabuleiro. No detetive, você só tem os elementos do tabuleiro. Então, o que o Scotland Yard te ensina? Ele te ensina a ser um grande investigador? Não, porque as pistas são dadas com facilidade e você não precisa, de fato, investigar nada. Mas ele te ensina interpretação de texto. O que o detetive te ensina? O detetive te ensina a tomar riscos, porque normalmente ganha quem chuta melhor. Ninguém quer esperar até o final no detetive. Né? Ou seja, você fala assim, eu já sei metade disso, eu já sei mais ou menos aquilo, eu acho que é esse. Eu já fiz uma... Não é o cara, então pá! Então eu vou chutar aqui. Então o detetive ele trabalha muito mais num controle de risco do que efetivamente na investigação, e o Scotland Yard é a interpretação de texto. E são jogos que têm um cenário de investigação, mas nenhum deles fala de investigação. Mas eles trabalham nessa estética. Então, você tem que pensar muito assim, se eu for criar um jogo, eu posso criar um jogo mega simples, da maneira mais fácil, mas qual a estética, qual a experiência que o cara vai ter com aquele jogo. Isso é o que é mais importante. E aí, tudo tem que estar movendo nisso. É o comportamento que eu quero, gerar uma estética que estimule aquele comportamento, até eu gerar uma dinâmica e criar as regras do jogo para que o pessoal consiga jogar. Esse é o processo. Não vou falar que é fácil. É uma coisa que, na verdade, ele tem um tanto que de arte, não é só uma questão técnica. A técnica, assim, na boa, isso tem que fazer. Você vai fazer 1000 vezes. Não tem um guia que fale assim, essa é a maneira certa de fazer. Você vai testando e você vai justamente trabalhando nisso. Por quê? Para construir um jogo, você tem que seguir algumas etapas. E as etapas mais importantes do jogo são justamente as etapas de pré-produção. Esse aqui é um modelo de game design para videogames. O desenvolvimento do conceito e o design do jogo, não o design gráfico, o design do jogo, eles têm que ser testados à exaustão. E eu já me ferrei várias vezes porque eu não testei muito jogo. Então, teve uma vez que eu fiz um jogo para uma empresa e tinha uma falha no jogo, que se o cara não respondesse ao jogo, ele tinha mais chance de ganhar o jogo se ele não fizesse nada. A minha sorte foi que tinha um cara que era muito esperto, percebeu essa falha no jogo na segunda rodada, era um jogo que rodava com fases semanais, e o cara me mandou um e-mail falando assim, cara, olha só, eu descobri como é que funciona o jogo. Porque é muito difícil você criar um jogo sem falha. Todo jogo ele tem um glitchzinho, entendeu? Pequeno ou não, seja o jogo que for, ele tem esse glitchzinho. Então você tem que testar, sabe, ostensivamente esse conceito. Muito, 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 até você ficar seguro com ele. Aí você vai implementar.
Não é à toa, assim, se você for, por exemplo, em determinados lugares onde os caras tem gente que cria jogo de tabuleiro, tem muitas lojas, aqui no Rio tem algumas, tem a Game Boards, tem a Red, tem algumas lojas. Normalmente tem sempre um cara trazendo um jogo que ele criou. Tu vai chegar lá, o cara tá fazendo carta de papel, num tabuleiro que ele desenhou na mão, porque ele quer testar o conceito. Para chegar na hora de você começar a implementar e pensar na parte do design, e aí testar se for uma coisa com programação e tal, é um outro mundo. Essa é a parte mais importante, é a questão do teste de conceito. Isso aí você tem que testar ostensivamente. Porque se você acerta aqui, o resto vai tranquilo. Mas o problema da maioria das pessoas é o quê? A gente foca no que está aqui atrás de mim, é o visual. Eu quero um jogo assim. Né? Eu lembro, assim, o primeiro computador que eu tive foi um TK-85. E aí era aquele computador que ainda ligava na TV e tal, não sei o quê. Eu tinha uns 6, 7 anos e tal. Aí eu me lembro, liguei o computador e tal, né? Ficou o cursor piscando na tela, né? Que era Basic, não era nem sistema operacional aquilo direito. E eu me lembro, eu escrevi exatamente isso. Eu quero fazer um jogo que faz assim, assado desse jeito, blá, 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 blá. E dei Enter. O que é que apareceu? Erro. Porque eu não sabia programar. Entendeu? Então, criar um jogo e criar uma programação. Mas é uma programação entre pessoas. Então, eu falo assim, olha, se buraco, olha, qual é a programação que eu tenho enquanto ser humano? Compra uma carta, baixa alguma coisa, joga fora. Essa é a minha programação. Eu posso fazer 200.000 maneiras diferentes disso. Eu posso baixar todas as cartas, se eu tiver a possibilidade. Eu posso jogar uma carta que eu preciso ou uma carta que eu não preciso, porque eu quero que o meu parceiro pegue. Eu posso fazer 200 coisas, entendeu? Mas essa é a minha programação enquanto ser humano nas interações que eu tenho com os outros seres humanos ali. Então, é isso que eu preciso testar. É justamente o conceito. Essa é a parte mais importante do game design. E aí eu vou falar aqui alguns estudos de caso, nem sei que horas são. Ih, cara, avancei muito, desculpa. Vou falar alguns estudos de caso aqui. Esse jogo aqui, por exemplo, Latitudes, foi um jogo que eu desenvolvi, foi para a Embratel e depois ele virou um jogo que podia ser feito, jogado por qualquer pessoa. Ele era um jogo de gestão de projetos com um enfoque psicológico. Então, era uma simulação de casos em que o pessoal tinha que responder ao problema, tentando encontrar qual era a melhor solução para o problema e o impacto que ele ia ter em escopo, prazo, custo e qualidade. Então, ele juntava uma análise de comportamento com análise de projeto. Né? Esse desafio de venda dele foi um jogo bem antigo, era em CD-ROM, em que o pessoal ele competia para encontrar a melhor proposta para cada cliente em menor tempo. Então, o cara ele ia conversando com os personagens, ele tinha um esquema meio árvore, né? Então, tudo que o cara falava ele tinha uma consequência diferente, e aí ele ia tendo mais informações ou menos informações em relação ao que ia fazendo. E esse desafio da engenharia foi um jogo na verdade, ele era a revisão de um projeto. É minha filha que está querendo aparecer aqui. Quer aparecer? Esse desafio da engenharia, ele, na verdade, foi o seguinte: eles estavam querendo fazer um processo de lições aprendidas de uma obra, só que não conseguiu tirar as lições aprendidas. O que a gente fez? A gente simulou a obra toda de novo. E aí era uma obra fictícia que vivia os mesmos problemas que a outra obra, e ao invés do cara falar da obra anterior, ele, na verdade, tinha que dar a dica para o cara de como é que a obra tinha que correr para frente. E aí foram 6 grupos que corriam em paralelo, e aí dali a gente tirou um livro de boas práticas, né, com base nas interações que o cara estava fazendo no jogo. Teve esse jogo aí do Instituto BZ, que, na verdade, eles têm um simulador mesmo de embarcação. E aí, o que a gente fez? A gente criou, na verdade, um role-playing durante o jogo para colocar questões psicológicas. Então, o cara é pressionado pelo chefe, recebe ligação durante o processo de simulação, uma pessoa fica doente, ou seja, a gente criou um cenário para piorar o processo de simulação do cara, para o cara experienciar como acontece na vida real. O Masterpol foi um jogo que a gente criou para a Polícia Civil, e era um jogo que, na verdade, você tinha que gerenciar uma delegacia legal aqui do Rio de Janeiro. E ela passava por 10 problemas que eram de temas específicos e era apoio a suporte
a um curso de gestão para delegados aqui no Rio. E o par gamificado, na verdade, a gente introduziu no processo de 6D de educação, né, que você continua exercitando após o curso os teus comportamentos, um aspecto gamificado, em que as pessoas que trabalham contigo analisam as metas que você deu para o seu comportamento. Então, o cara saía de um curso de liderança e falava assim, eu tenho que dar mais feedback, tenho que melhorar a minha leitura disso, daquilo, outro. E aí, o que acontecia? O cara ia vivenciando aquilo novamente e recebendo notas do pessoal que trabalhava com ele. Então, era muito interessante que era um momento em que a equipe dava nota para o chefe, né? Aqui, até para mostrar para vocês que não é difícil fazer alguma coisa que é razoavelmente gamificada, eu estou trazendo 2 exemplos que eu não sei se vocês conhecem. Tem o Inktober, que ele é um modelo um pouquinho gamificado só. Ele, na verdade, é um desafio de 31 dias em que você tem que fazer 31 desenhos. Você simplesmente, qual é a tua regra? Você vai desenhar o que for mandado no dia, que tem uma regrinha. Aí cada dia é uma coisa. No dia 1º de outubro agora, desse ano, vai ser um peixe. E aí você vai postar isso no Instagram, no Facebook, ou no Twitter, ou o que seja, com a hashtag do Inktober. O que ele está fazendo ali? Ele está agregando o pessoal e engajando o pessoal no processo de desenhar. O que esse cara vende? Curso de arte final. Então, o que ele está estimulando? Que o pessoal pinte. Então, ele vai lançar um livro, agora que é no final de setembro, de dicas de fazer arte finalização, né, de pintar, né, fazer um nanquim e tal. Só que o que acontece? Ele ficou estimulando as pessoas durante anos para isso. Então, as pessoas já estão treinadas a querer desenhar. Então, ele cria uma espécie de um desafio que a pessoa desafia ela mesma e ela também começa a acompanhar o que os outros estão fazendo. Então, é aquele caso que eu contei em que o jogo ele existe, na verdade, presumido na interação entre as pessoas, né? Esse ano eu até vou participar. E teve um outro que chama Dogwood Challenge, esse é bem legal, que toda semana eles te dão um desafio de uma foto, que ele funciona do mesmo esquema. O que o cara está querendo vender? Técnica de foto. Então, muitas vezes você não precisa criar um jogo completo para você estar chamando a atenção do cara. Mas, por exemplo, esse Dog Week, o Wood Dog, do desafio das 52 semanas, a minha mulher fez inteiro no ano passado. Entendeu? Ou seja, estimula as pessoas a tirarem foto e faz com que a pessoa se interesse pelo tema. Ele tem um aspecto gamificado só, que é você ter uma regra, que é toda semana você tem que postar uma foto com aquele tema, usando a hashtag, e gera um nível de competição entre as pessoas, porque você começa a procurar as fotos que um e o outro fez. E ele consegue te engajar, porque toda semana ele está ali em cima de você, lembrando daquilo, você está vendo as fotos e te traz para o assunto. Então, quando a gente fala de jogos, a gente não precisa criar jogos complexos, completos, mas é usar esses elementos, né, de uma forma seja gamificada ou de jogos simplificados para conseguir aumentar o engajamento das pessoas para os comportamentos que a gente quer. Basicamente, esse aqui é o melhor exemplo. Quais são os 2 comportamentos? Tirar mais fotos e melhor. E outra, desenhar melhor. É isso que o cara está vendendo, de ideia. Então, ou seja, quanto mais claro for o comportamento que você quer colocar no teu público, mais fácil vai ser de você gerar a gamificação. Né? E aí, para você montar seu jogo, você tem que pensar nisso. O que você quer atingir com a experiência do jogo? Quais são os padrões de relacionamento que a pessoa vai ter para atingir o objetivo do jogo? Quais são essas regras? O que eu utilizo do jogo, né, para tomar minhas decisões? E qual o cenário e o contexto? Então, se você for olhar assim, o Inktober, o Dogwood é basicamente isso. O que eu quero atingir no jogo? Eu quero que as pessoas tirem melhores fotos. Né? Qual o padrão de relacionamento? Né? O padrão de relacionamento é eu conseguir lidar com a câmera, eu conseguir estar disseminando esse meu material. Quais são as regras? Uma vez por semana, um tema específico, que vai ser postado com a hashtag e tal. Essa é só a regra. O que eu utilizo de recurso, né, nas minhas decisões é a minha câmera, um aplicativo que eu uso, uma luz melhor, um filtro que eu vou utilizar, e o cenário contexto da vida real, nesse caso. Então, ou seja,
você pode, com facilidade, construir experiências gamificadas que vão gerar mais engajamento de todo mundo nesse processo. E aí, minhas dicas aí, jogue muitos jogos, adquira repertório, é importante você entender os jogos que tem, quais são os jogos diferentes, analise o que joga, crie jogos, teste, né? É importante você estar lendo também sobre game design. Se você quer trabalhar com isso, é importante que você consiga ter essa experiência. Mas para isso você tem que ter repertório, porque muitas vezes você está quebrando a cabeça e tem um cara que já resolveu essa mecânica para você. E outra, jogo não é propriedade intelectual, tá, pessoal? A mecânica do jogo não é propriedade intelectual. Então, eu posso lançar um jogo amanhã com as mesmas regras que o Banco Imobiliário, como é o caso, o Monopoly, na verdade, é o Banco Imobiliário, né? Que aqui a Estrela faz como Banco Imobiliário, e eles não pagam nada para Hasbro. Porque o texto é diferente, as imagens são diferentes, tudo é diferente, mas eles têm as mesmas regras. Regras não são patenteáveis. Então, isso é uma coisa que é importante todo mundo saber. E aí aqui tem algumas dicas de livros sobre game design, o Challenge for Game Designers. Esse é muito bom, porque ele fala de game design, todo capítulo ele tem um pequeno desafio para você fazer, para você ir criando jogos. O Game Storming, que é uma ferramenta mais de dinâmica de grupo, mas ele tem algumas ferramentas de jogos, tem um site e tem um livro, que é muito bom. O Theory of Fun for Game Design, que ele também é um livro muito bom, que ele fala muito dessa questão do aspecto lúdico. O Reality is Broken, que ele fala justamente como é que os jogos podem resolver problemas da realidade. Tem um TED Talk sobre isso, eu recomendo que seja assistido. O Bible of Games, que ele, na verdade, é um grande listagem de jogos e regras. É o melhor lugar para assim, você aprender vários jogos e ver jogos diferentes. E eu montei uma comunidade aí no Telegram, se alguém tiver interesse de continuar essa discussão e participar, eu passo depois aí para a Verônica e ela compartilha com vocês. Ok, pessoal? Tomei muito seu tempo aí, me desculpa que eu me empolgo ainda quando eu falo disso. E aí vamos criar jogos, ok? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Sami, fala. Sami ou Sami? Samara, Sami. Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu sou Samara, sou professora e jogo videogames desde que era pequenininha e tenho muito interesse na temática de gamificação, né? Ainda jogo um jogo ou outro, né, até hoje, mas não tenho tanto tempo, né, quanto eu gostaria. E a primeira vez que eu ouvi falar de gamificação foi aqui na Universidade de Brasília, com um projeto de doutorado que estava voltando da França e do Canadá, se eu não me engano, e eles deram uma palestra em um mini curso. E eu fiquei muito interessada, assim, né, desde já, e comecei a perceber comecei a pensar como eu poderia implementar isso em sala de aula, né, sem todos aqueles recursos que a gente imagina que é para fazer a gamificação ou para fazer um jogo. Agora eu estou entendendo assim, bem a diferença. Foi muito esclarecedora a sua explicação, Lisandro, porque a gente acaba, pelo nosso histórico, confundindo os conceitos muitas vezes, né? E comecei a pensar em como eu poderia implementar isso nas aulas sem todo esse recurso que a gente imagina que requer, que a gente precisa para fazer a gamificação. E depois disso, depois de implementar, eu fiz um artigo também com uma professora minha aqui da universidade, analisando alguns sites que utilizavam gamificação para o ensino de línguas. É o exemplo daquele Duolingo, que agora está bem famoso, tem até aplicativo, em que as pessoas, né, eu já aprendi um pouco de francês, meu irmão faz japonês nesse aplicativo também, e todo mundo está gostando bastante, que é uma proposta um pouco diferente do que o site utilizava quando eu fiz o artigo, mas eles melhoraram essa questão da gamificação no aplicativo e está muito mais fácil, muito mais dinâmico, né? Muito mais interessante aprender línguas nesses aplicativos que as empresas estão fazendo agora. Mas eu dou aula na escola pública, né? E a gente não tem todo esse recurso, enfim.
é muito difícil usar a sala de informática até para fazer alguma coisa, e eu também não tenho todas essas... não tem como fazer um jogo como a gente imagina, né? Mas eu tentei utilizar do que eu poderia fazer, né? Muitas vezes eu faço manualmente mesmo, desenho, faço um mapa, alguma coisa. E só a título, não vou tomar muito tempo de vocês não, mas só a título para mostrar assim, né? Como o que eu fiz em uma aula, por exemplo. Dou aula de língua portuguesa e os alunos do 8º ano tinham conteúdo de voz passiva. Falei, poxa vida, como é que eu vou fazer isso, né? Com os meninos e tudo. Vou tentar pensar aqui em alguma coisa. Aí aqui em Brasília tem algumas casas de jogos de tabuleiro, né? E já fui em muitas. E lembrei de um jogo que a gente jogou nessa loja que a gente foi, não vem o nome, nessa loja de jogos. E falei, vou pedir esse jogo, porque eu acho que vai dar para trabalhar com a temática. É um joguinho que chama Timeline, que fala sobre... Tem umas cartinhas e vai te mostrar... Você vai fazer em cima da mesa mesmo, você vai fazer a timeline com invenções. Então, por exemplo, a invenção das palavras cruzadas, né? Aí tem que descobrir quando foi, enfim. Você tem que botar na ordem do que Isso. coisas já aconteceram. Isso, aí começa no início é muito fácil, né? Vai colocando, mas com o passar do tempo, vai ficando um pouco mais difícil, porque você tem que imaginar, né, onde foi que você precisa colocar ali. E aí mexe muito com a curiosidade dos alunos, mexe com, né, tem aluno que fala, não, mas a arma, esse aqui foi depois da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, não, então não tem como. Então mexe um pouco com a questão da história, os meninos ficam curiosos e tudo, e também, aí eu peço para que eles criem, né, alguma frase que fala assim, as palavras cruzadas foram inventadas, não é? O que mais? Sei lá, a besta foi inventada, porque assim, em língua portuguesa, principalmente os jovens, eles não utilizam muito, né? Algum tempo composto, geralmente a fala não é tão, como eu posso dizer, lapidada, né? A gente faz isso na escola, mas eles não têm o costume de utilizar, tem feito, né? Ou então foram criadas, né? Geralmente eles vão ali no que é mais rápido. Então, eu fiz dessa forma, montei a timeline no quadro e dividi em equipes. E foi uma loucura, né? Todo mundo queria ganhar, toda equipe queria ganhar, enfim. Mas é só para mostrar aqui que tem como sim, né? A gente fazer uma gamificação dentro de uma sala de aula com recursos físicos também, não precisa ser necessariamente no computador, né? Ou dá para ser também, enfim, dá para criar... Mas justamente, se eu não estivesse jogando, eu não teria esse insight, né? Eu não teria essa ideia. O repertório é importante justamente para você conseguir saber que dá para fazer, entendeu? Tem um jogo que eu desenvolvi, que é um jogo que chama Primos, que ele é jogado só com carta, ele é um jogo para você conhecer os números primos. Então, o que acontece? É como se fosse uma peça que cada um vai controlando, e toda vez que ele passa por um número primo, ele vai e ganha um ponto. Mas ele tem que saber que é o número primo. Então, ele tem que posar exatamente no número primo. E o que acontece? As pessoas podem ir e voltar. Quando chegar a 101, que é o último número primo, né, quando você vai terminando, aí começa a sequência, o jogo acaba. Então, o pessoal vai coletando os pontos e jogando o cara para frente, o outro para trás. Ou seja, e é um jogo que ele está ensinando matemática. Por quê? Ele precisa ter o pensamento matemático para ter estratégia para ganhar o jogo. O que é melhor agora? Eu botar o cara para trás e botar ele numa posição que ele vai poder pegar vários números primos no caminho, ou empurrar ele para frente e afastar isso e tentar chegar do 101 porque eu estou na frente. Então, qual é o ferramental, qual é o recurso que você está utilizando, né, que é no caso aí do exemplo, você botou os seus alunos para usarem o recurso da linguagem para conseguirem responder a questão. Então, qual o recurso que eu estou utilizando para que o cara realize aquilo? Então, é realmente isso, assim. É um exercício fascinante. Depois aí eu até posso mandar para você. Tem uma série de jogos que são muito bons. Tem um chamado Story Cubes,
que ele, na verdade, você joga os dados e eles têm figuras. Ele é muito bom para ensino, por exemplo, de línguas ou para você trabalhar com construção de histórias, né? Depois eu tenho uma listinha desses jogos narrativos que, de repente, pode ser interessante para você. Mas é o que você falou, cara. Os recursos que a gente tem, dá para a gente fazer muita coisa. Entendeu? É papel, às vezes um dado. Entendeu? Por exemplo, eu quero ensinar risco para as crianças. Tem um jogo que tem um amigo meu que inventou, que ele chama de Danadão. O jogo é o seguinte: você vai jogando o dado e você vai somando os pontos do dado. Se você tirar um, você perde todos os dados. Então, você tem que saber a hora de parar. Então, por exemplo, você foi jogando, jogou o dado 6 vezes e não deu um, você já tem que realmente ficar muito preocupado. Então, é uma questão de construção de você saber probabilidade, risco. Você precisa trabalhar isso para você ter estratégia para o jogo. Então, tem muito ferramental que você pode fazer com coisas simples, né? Normalmente, quando eu dou oficina de gamificação, na época que era presencial, eu comprava um montão de coisa numa loja de R$1,99 e botava o pessoal para tentar criar com aquilo. Porque os recursos são ilimitados. Então, muito boa a sua experiência. Pessoal, mais alguém? Dúvidas, reclamações? Alguém? Fábio, Maria, queria falar alguma coisa? Gostaram? Explodiu a cabeça. Adorei. Muito conteúdo. Maria, não ouvi. Explodiu a cabeça da gente, pelo menos a minha, né? Muito conteúdo e eu tô muito surpresa, porque eu não sabia nada. E eu não fazia ideia de que pudesse ser tão maravilhoso, tão múltiplo, né? Eu tinha uma visão muito limitada de jogos. Eu não sabia nada, realmente. Muito obrigada. Parabéns. Nada, que bom. Bom, vocês gostaram. Eu tenho o maior prazer de compartilhar isso. Deu para É perceber. contagiante o teu entusiasmo. É verdade, é contagiante seu entusiasmo. E eu quero te agradecer, Lisandro, muito, muito mesmo. A tua experiência aqui, passar eu não sei se você tem ideia do quão valioso foi. Foi muito, muito valioso. Eu fiz um bloquinho inteiro quase de anotações aqui e tô doida para aplicar já, colocando gamificação em tudo. Gostei muito, muito. E para mim foi tão valioso que pareceu que foi um curso de 2 horas e não uma palestra. Foi uma baita masterclass, assim, de um curso incrível. Você deu o passo a passo para a gente criar exemplos maravilhosos. Você estava, eu acredito, né? Pelo menos pareceu daqui, você estava em um completo estado de fluxo, falando sobre isso. E aí eu vou querer fazer mais e mais coisas com você, se você permitir, porque foi incrível. Nossa, sensacional. Tamo juntos, Verônica. Em breve sairemos um curso, então. Vamos fazer um curso de gamificação, porque, cara, que material maravilhoso você tem. Então, muito obrigada, mesmo. Todo mundo que assistiu aí ao vivo, algumas pessoas tiveram que sair um pouco antes, mas eu vou providenciar a gravação no portal do clube e também mando para você, Lisandro. Tá ótimo. Muito obrigado aí, pessoal, pela participação. Eu já passei a apresentação para a Verônica, pode compartilhar com o pessoal. E depois eu passo algumas questões. Sami, de repente me procura no LinkedIn, se você quiser que eu mando para você a lista dos... Sim, com certeza. Tal. E todo mundo, estou no LinkedIn, e é fácil de me achar e sou super acessível. Não, show. E eu posso passar também no grupo o contato do Lisandro, se ele deixar, do WhatsApp, e o link da comunidade dele no Telegram. Ele tem uma comunidade sobre gamificação, que é muito legal. E eu já tô lá participando. Direto ele fala com a galera, tem aula, tem encontro. Então eu passo para vocês no grupo também. Beleza, pessoal. Prazer falar com vocês. Obrigado pela sua oportunidade, Verônica. Até a próxima. Obrigadão, Lisandro. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Boa noite, obrigada.